Fala comigo, bichão! Hoje a gente está recebendo aqui meu amigo Bruno Lima, paraibano, cabra da peste. Ah, moleque! É nóis, mano. Você, irmão, obrigado pela moral, Nossa. obrigado por tomar o tempo de vir aí Obrigado para pelo convite. compartilhar um pouco da tua história. Eu costumo falar que aqui é a minha a biografia, é o meu audiobook, né? Meu audiobook. Eu vou ter aqui a oportunidade de saber um pouco da tua história. Exatamente. Não me chamem de fofoqueiro, mas eu gosto muito de saber da vida dos outros no bom sentido, né? E isso é um projeto que tem como intuito motivar, incentivar, né? Equipar e inspirar as pessoas que estão, de alguma maneira, elas têm o sonho de morar fora do Brasil, né? Hum. Tem essa vontade. Então já vai deixando o teu like aí, por favor, se inscreve no canal e compartilha com todas aquelas pessoas que você sabe que tem vontade de morar fora do Brasil, né? E vamos pra cima. Faltou um. Tem que ativar o sininho. Tem que pedir pra. Ah, não. As Assina. Olha notificações. ali pra eles ali, ó. Fala Ativa o pra eles. sininho, se inscreve no canal e dá o like. Olha aí. Todas, bota todas, né? Todas, Pra tudo. receber Faz tudo. tudo aí. Pô, obrigado, irmão, de verdade. Valeu, Obrigadão é nóis. mesmo. Obrigado pelo convite. Tamo aí. Pô. Obrigado. Sextou. Sextou, é nóis. Então, tá morando aqui há quanto tempo na Austrália? Então, 2 anos e meio. Cheguei, era dezembro de 2021. Depois que a Austrália se abriu, depois do Covid, um dos primeiros voos eu cheguei. Foi dia 23 de dezembro, perto do E Natal. uma pergunta que não quer calar aqui na minha cabeça. Hum. Veio aquela família toda junta, ao mesmo tempo? Não, então. Gente, o que que é aquilo que eu vi lá no campeonato de jiu-jitsu, meu No irmão? campeonato tinha o quê? Acho que tinha umas 15 pessoas lá, torcida organizada. Galera com a Então, camisa do Brasil. eu vim só. Em 2021 eu vim só, mas meu irmão já estava aqui e a minha cunhada já estava aqui. Minha cunhada estava grávida, mas não sabia. Então as crianças que você viu lá foram tudo depois que eu cheguei. Entendi. Meu pai já mora aqui, já tem uns 15, 13 anos. 2008, 2009 mais ou menos. Temos que trazer teu pai aqui, então. Não tem história com jiu-jitsu, Não mas tem problema. bora, Não. bora ver. Como não tem? O filho dele agora é competidor com torcida organizada? Nunca vi isso, pô. E aí quando eu cheguei, já tinha família aqui e aquela galera todinha chegou aproximadamente um ano atrás. São pessoas que vieram de São Paulo, de outra parte do país, que a gente não se conhecia no Brasil, e chegaram aqui, todo mundo fez uma amizade, e aí eu, conversa vai, conversa vem, eu falava, vou competir no final de semana. A galera, competiu o quê? Jiu-jitsu. Nunca vi um campeonato de jiu-jitsu. Então bora. Aí quando vi a galera toda com a bandeira lá, camisa do Brasil, foi muito massa, foi muito massa. Eu acho que o que me fez ganhar aquele campeonato foi, foi a torcida organizada. Ah, maneiro demais, brother. Que loucura. O nego perguntava pra mim, falava, o que que é aquilo? Quem é que vai lutar agora? Os australianos da academia vinham falar comigo. Quem é que vai lutar agora? Eu falei, cara, não sei. Pior que eu não Quem sabia é que essa era ti. celebridade? Alguém Eu não falou. sabia que era tu que ia lutar. Eu falei, cara, que é o Bruno? Eu falei, eu conheço o cara que tá lá. Eu era Matiete também. Eu falei, vai, Bruno! E a galera chamava assim, o Tony, o dono da academia do High Rollers, ele falava, Bruno já lutou? Já, tá. Agora vem aqui, bora torcer pra outro menino lá. Aí a galera todinha gritando o nome. Muito Ele massa. levava a galera pra Levava torcer. uma pra luta do outro. Foram 3 lutas, eu acho. Foi a minha, a de Tadeu, e a desse outro menino, o time. E a galera todinha saindo, se movendo no Muito campeonato. maneiro. É. E quando tu começou a treinar jiu-jitsu? Então, mano, minha história com jiu-jitsu e artes marciais, né? Sim. Desde criança. Então, a gente quando eu falo sou eu, você conheceu meu irmão? Acho que conheceu. Conheci. Eu, meu irmão e a minha irmã, a gente começou a treinar judô bem cedo na escola. Eu acho que eu tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. Aí peguei a faixa cinza de judô. E com o judô, a gente era recomendado a treinar jiu-jitsu também. Tudo na escola, é tudo escola. Por quê? Quando o judô ia pro chão, ajudava no jiu-jitsu. E com 12 anos no jiu-jitsu, acho que eu treinei jiu-jitsu um ano e meio, eu peguei minha faixa amarela. Mas eu não queria saber de jiu-jitsu, eu queria saber só de judô e basquete. Eu gostava Que muito cidade? de basquete. João Pessoa, lá na Paraíba. O meu professor John de People. jiu-jitsu, eu não sei se tu já ouviu falar Cascão Jiu-Jitsu. Uhum. Pronto, era uma academia do Cascão. E quem dava aula era um Xuxa,
professor Xuxa, foi assassinado ele, num carnaval, foi defender uma pessoa de um assalto e levou um tiro. Putz. É bem triste a história. Aí pronto, aí jiu-jitsu foi bem rápido, um ano e meio no máximo, não lembro bem, era muito novo. E era só judô. Aí judô, a gente treinava com a seleção paraibana de judô, era um treino de graça que a galera fazia lá pra galera da seleção, pra galera que ia competir. E meu irmão era o principal, né? Porque era o irmão mais velho, a gente só ia de enxerido de outras pessoas. Mas a gente gostava. Eu não gostava tanto porque, como novo, assim, você leva a queda, aquele negócio de judô. Porque judô é muita entrada de golpe. O treino de judô, por exemplo, só entrada e queda, entrada e queda. Eu não gostava de cair. E eu lembro que o professor falava que pra Somos você... dois. Porque cair dói as costas, tudo. O cara, criança, não sabe cair direito. Aí o professor falava que pra você derrubar, você tem que cair muito, né? E eu saí do judô, acho que eu tinha 16 anos. Saí na faixa laranja. Fui disputar o Campeonato Brasileiro de Judô em Natal, no Rio Grande do Norte. Foi horrível. Na primeira luta, eu me dei um ipom, muito nervoso, mas foi muito massa. Tipo assim, tá no Campeonato Brasileiro, Claro. irado. E era o meu sonho de viajar com o esporte, porque eu via meu irmão, ele tinha viajado pra Vitória, no Espírito Santo. E a gente era lá da Paraíba, né? Então, assim, Vitória, perto de São Paulo, caraca, que massa. Aí eu digo, não, eu tenho que fazer isso um dia. Aí eu fui pra Natal, que era pertinho ali, 2 horas e meia de ônibus. Isso foi em 2013. Tinha quantos anos lá? Eu tinha 13. Eu sou de 99, eu tenho 24 anos agora. Então, assim, pra mim é Boa. muito fácil lembrar Fácil. de quantos anos eu tinha se eu lembrar do ano. 2013, 13 anos. E era um tempo que meu pai tava no Brasil, que ele foi visitar a gente lá. Então eu lembro bem desse campeonato. E foi massa, assim, uma experiência massa. Aí depois disso eu acho que eu meio que fui pro basquete, porque eu gostava muito de basquete, eu alto. Mas também me desiludi com basquete em 2016, 2017. Aí queria voltar a treinar judô depois das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que eu digo que eu quero ir para as Olimpíadas. Mas Isso. nem voltei. Mas eu sempre gostei de Motiva- esporte. É incrível como incentiva Como muda, muito, né? É muito. Como motiva é. tu ver a Olimpíada, ver os caras ganhando e competindo, é muito maneiro. E eu vinha. A gente sempre assistiu luta de judô. Tipo assim, mesmo não fazendo, porque a gente entendia. Sempre quando passava no Sport TV alguma coisa, a gente assistia. Muito irado. Onde é que a gente tava aí? Não, eu tava só contando aí como é que era, como é que tu começou, como é que tu chegou no jiu-jitsu, começou a treinar jiu-jitsu. Aí pronto, aí foi assim, né? Com 12 anos. Aí treinei basquete. Aí sempre gostei muito de esporte. Aí eu fazia vôlei na escola. Eu nunca gostei, por exemplo, quando a galera pergunta hoje, academia, tipo assim, workout. Não gosto. Porque é algo que eu tô só. Pra mim, o esporte, é por isso que se chama esporte, talvez, né? Você tem que estar com mais gente e aquela sociedade que o esporte traz, aquele amizade. Então, eu Sim. sempre gostei de esporte por causa disso. Não é algo Aquela só. comunidade, né? E aí, pronto, aí eu fiquei um tempão sem fazer esporte nenhum. Só assim, brincando de futebol, basquete, voleibol. Em 2020, eu comecei a fazer surf. Surfei por uns 6, 8 meses, que foi irado, uma experiência irada. Até hoje, sou doido pelo surf. Só não surfo aqui porque aqui tem bastante tubarão, né? Eu surfei aqui, acho que Mas umas... a praia tá cheia de surfista, do mesmo jeito, né? Não, então, Parece que não a minha tem. estratégia é a seguinte. A última vez que eu fui surfar foi em setembro do ano passado. Probabilidade, tu usa a probabilidade. Se eu for pro mar, tem que ter outro surfista lá dentro. Se tem outro surfista lá dentro, eu tô perto dele. Porque se o tubarão vem, eu divido a probabilidade com ele. Muito bem. Tem que estar craudiado, mata. Quanto mais craudiado, melhor. Quanto mais craudiado, melhor, velho. Aí eu tenho esse medo. Aí meu jiu-jitsu na Austrália foi interessante. Porque quando eu cheguei na Austrália em 2021, eu tava surfando lá na minha cidade já tinha uns 6 meses. Porque antes de eu vir pra Austrália, eu pedi demissão do emprego, obviamente. E o meu plano era passar 3 meses esperando para o meu voo da Austrália. Sendo que o voo foi cancelado, eu acabei passando 6 meses. Como eu não morava só, morava com os meus avós, então trabalhar ou não trabalhar era só questão de Sim, querer. pessoal. Não era para comer, porque
Eu converso com muita gente que na minha idade, isso eu tinha 20 para 21 anos, gente que tinha que trabalhar Tinha que para trabalhar. comer. E graças a Deus, eu só tô precisando disso aqui. Foi depois que eu cheguei aqui. Que é aquele amadurecimento, né? Que isso aí também você aprende muito na Austrália, que é você... Os diferentes tipos de realidade que você encontra aqui. Tem muita gente que eu nunca teria amizade no Brasil, se eu tivesse continuado no Brasil, e nem conheceria essas pessoas. Sim. Talvez eu nem tivesse voltado pro jiu-jitsu, se eu tivesse no Brasil. E aí, quando eu cheguei na Austrália, depois de 2 anos, eu consegui um trabalho na minha área. 1 ano e meio, depois de 1 ano e meio. E aí, eu não sei se... Tu já foi lá, não foi no High Rollers, lá Já, na pô, academia? já. Naquela rua principal ali, é uma rua com bastante pedestres. E do outro lado, eu trabalho naquele prédio que tem uma academia lá no topo. Só que eu não trabalho na academia. A galera sempre acha que eu sou personal. Eu não. Não. A galera, você é personal, mas você nem parece, nem tem um corpo de personal. Eu não sou Uhum. personal, não. Você Trabalho no trabalha em quê? escritório. Eu Trabalho faço faz o quê? logística. Logística. Toda a importação que a empresa faz, aí eu gerencio isso. Que era mais ou menos desenvolvido com o que eu fazia no Brasil. E como eu já Entendi. vi com o inglês, foi bem mais fácil de conseguir. E do Show. lado da rua tinha uma academia de jiu-jitsu. Aí eu sempre, quando eu ia pra casa, 5 horas da tarde, eu passava, Dava uma olhava olhadinha. assim, Dava uma é o olhadinha. jiu-jitsu, né? Interessante. Via o placar, aí via o Oli, que é campeão mundial. Tinha um advertisement dele lá. Ah, é? Tem lá? É, Nunca vi, não. o avô dele, muita gente boa. O avô dele pega os Maneiríssimo. panfletos, sai entregando pra galera. Cola em todo canto. Então você anda naquela área, você anda 5 minutos, você vê um Sempre tem pôster. um panfletinho. É muito engraçado. E aí eu digo, quer saber? Eu vou lá um dia. Aí liguei pra eles, e eu já tinha experiência de ter treinado jiu-jitsu, judô. Liguei pra eles e falei, oi, é o seguinte, eu tô há 10 anos sem treinar. Qual o melhor dia de eu ir aí pra eu fazer um trial? E eu queria academia mais barata, né? Aí eu liguei pra acho que mais 2 ou 3. Eu, não, pela conveniência eu vou naquela ali. Aí eu fui na sexta-feira, um treino no gi, fiz o primeiro treino, gostei muito. E aí eu voltei. Aí desde então, outubro de 2022, que eu voltei a treinar. E desde maio do ano passado, 23, que eu sigo a rotina de treino todo dia. Boa. Porque antes era mais assim, de treino 2 vezes na semana, uma vez na semana. Minha mãe veio para a Austrália em 2022 para 2023. Então, assim, ela passou 2 meses aqui. Foram 2 ou um mês, não sei. Foi o período que ela passou aqui, eu fiquei sem Sem treinar. treinar. Porque, assim, não tinha. Claro. E quando ela foi embora, aí depois de um mês eu voltei. Aí é o que o povo fala, o bichinho do jiu-jitsu ele picou. E, cara, depois que eu entrei no jiu-jitsu, minha Austrália meio que virou do cabeça para baixo. É outra Austrália. Porque você faz amizade, você tem aquele ponto de escape. Então, por exemplo, um dia muito estressante no trabalho, ao invés de você, uma sexta-feira à noite, como hoje, Sim. você vai sair ou pra comer, ou pra beber, ou pra ficar em casa assistindo filme, comendo. Sim. E eu ganhei bastante peso quando me mudei pra Austrália. Eu cheguei aqui, eu acho que eu tinha uns 90 quilos. Cheguei a pesar 110. Não sabia que eu tava pesado, até vi as fotos. E aí segui uma dieta boa ano passado, baixei pra 90. Hoje eu tô com 90 quilos. O Boa. que é Bem. qualidade de vida, Boa. você não sabe quanto você precisa antes de você perder. E aí é isso. Minha Austrália mudou, bastante amizade no jiu-jitsu. Amizades que a gente sabe que é amizade diferente. Isso. Porque a amizade que você faz em qualquer outro canto não tem essa proximidade do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu a gente tá ali rolando um com o outro, é muito Isso. contato físico. Isso. Demanda uma confiança muito, um nível de confiança muito, muito alto, né? Isso, Isso isso. aproxima muito a gente, né? É muito irado. Por exemplo, fui treinar a primeira vez lá na GF Team. Você e o Diego me receberam super bem. Já me colocam assim naquele ciclo. Já é íntimo, tá Maneiro, é entendendo? muito É louco isso, muito né? mais É rápido do muito que doido. qualquer. Não, Muito não doido. sei Do porquê. nada a gente não se conhece e de repente, depois de uma hora, tá Se todo mundo gosta, se gosta, troca tem um ideia, carinho pelo troca outro. Você me chamou telefone. hoje pra sua casa. Pra eu chamar uma pessoa pra minha casa, demoraria mais, tá entendendo? Assim, porque você tem sempre o pé atrás.
Eu fiz amizade no jiu-jitsu, com 2 meses a gente é amigo íntimo, já tá em casa, assiste filme, todo mundo lá em É casa, tá doideira, né? entendendo? É muito massa isso. E quando você se muda, eu sou muito abençoado porque eu tenho minha família aqui. Pô, isso é muito Isso legal. é show. Muito legal. Então eu não sei o que é você chegar em casa depois de um dia de trabalho, tá em outro país, que você não conhece ninguém, Sentir e solidão, né? sentir solo, não. Eu não sei o que é isso. Eu sei o que é você ter mais. Você estar mais sozinho, porque quando você tá na sua cidade, você tem muitos mais amigos, muito mais família. É uma rede de contato Ah, absurda, né? infinito. Você fica em casa se você quiser, na sexta-feira à noite. É... E mesmo que tu saia sozinho, tu sabe aonde ir pra encontrar a galera, né? Isso. Aqui, meu amigo, você não. No começo você não sabe nem. Uhum. E a galera de escola que você vê em festa, até em shopping, lá na minha cidade tem 1 milhão de habitantes. Você vai no shopping principal da cidade, você vai encontrar alguém. Tipo assim, é certeza que você vai encontrar alguém. Sempre, né? Aqui, ninguém te conhece. Aqui você é um Zé Ninguém, meu amigo. Pode Aqui crer. você tem que lutar pelo seu e aquilo que eu falei. Eu sempre fui muito consciente, então sempre tive essa consciência de que quando eu me mudasse para a Austrália, por que quando? Porque meu pai já estava aqui. Então sempre tive isso na cabeça de que um dia a Austrália, ou eu iria para a Austrália ou a Austrália Sim, viria para mim, entre aspas, né? sim. E eu sempre tive essa consciência de quando eu chegasse na Austrália, que o jogo ia virar, que eu ia ter que trabalhar para comer. Porque no Brasil você tá naquela bolha, sua família lhe protege. Eu trabalhava, mas morava com os meus avós, com a Claro. minha mãe, então Não, não, tá cercado, né? Ali, é, tá é protegido. um ambiente de segurança, que é até bom. Isso. Sim, Por um certo momento da sim. sua vida, muita gente gostaria de ter isso e não Isso. tem. Isso. E pra mim foi muito bom. Mas chega um momento que você tem que. E tu tá perto da casa deles aí? Tu tá morando sozinho agora? Eu moro só. Então, quando eu cheguei, eu morei com meu pai 3 meses, o que foi top, porque a galera já tem que chegar com o dinheiro do aluguel, que é aquele negócio de trabalhar pra comer. E eu morei com meu pai 3 meses, comprei meu carro, porque eu digo, minha prioridade vai ser comprar um carro, porque a casa eu tenho. E quando eu cheguei, eu já trabalhava comecei um mês, depois de um mês eu comecei a trabalhar, o que foi top, porque muita gente no outro dia já tem que começar a trabalhar. Eu tive a opção de curtir um pouco a Austrália. Foi Conhecer um muito pouco, né? isso. Minha experiência da Austrália foi muito fácil. Claro que não é 100% fácil, porque você tem que fazer seus corre. Mas comparado a outras experiências, comparado ao meu pai, por exemplo, quando ele chegou, foi muito fácil. Aí eu comecei a trabalhar de cleaner, o meu maior trabalho aqui foi descarregando container. Eu descarregava container, descarreguei por 6 meses. Trabalho bem puxado, tipo assim, já teve dia de eu ir dormir de 7h30 da noite, acordar de 3h30 da manhã, pra ir descarregar um container lá do outro lado da cidade, 6 horas da manhã, um frio danado, menos 0 ponto alguma coisa graus. Eu sou lá no Nordeste, então a menor temperatura que eu peguei era 23 graus à noite. A mão do cara congelando pra bater 3 containers de 40 pés, 20 pés. Um trabalho bem pesado. Aí eu digo, não é isso que eu quero pra mim, né? Assim, não vou ficar aqui na Austrália. Não sair daquele conforto do Brasil pra chegar aqui na Austrália e viver nesse desconforto. Mas com o dinheiro do container eu consegui comprar meu carro e consegui me mudar. Por um tempo, né? Por um tempo pra tu se ajeitar, né? Teve que ter o tempo. E eu ainda acho que eu tô ainda me Se estabilizando aqui. estabilizando. Pô, mas é pouco tempo, né? É, A gente também tá nessa. é. Vocês estão no mesmo tempo, né? 3 anos, é. É. 3 anos. Tu chegou em dezembro de 2021, Isso. a gente chegou em março de 2021. Bem similar. E quando você se muda, você sabe mais disso porque você morou na Argentina já. Isso. Quando você se muda, você recomeça. Literalmente. Seus networks, É tudo do zero. tudo. Tudo zero. mesmo. Por isso Onde... tu tava perguntando, eu falei, cara, eu sinto muito abençoado de estar conseguindo trazer pessoas, porque eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Verdade. Eu dependo sempre de alguém que me indique alguém, E que o jiu-jitsu vai lhe ajudar bastante. Isso. Muito massa. Isso aí.
Mas foi isso. Aí eu me mudei sozinho, tô nesse mesmo apartamento desde então. E interessante, quando eu comecei a procurar apartamento, meu irmão tinha acabado de descobrir a gravidez, que minha cunhada ficou grávida 3, 4 meses sem saber. Ou seja, eu cheguei aqui na Austrália, ela já tava grávida e a gente ninguém nem se ligou. Aí ele se mudou, a gente mora em Wally Park. Ele se mudou para um apartamento vizinho do dele e o apartamento dele ficou vazio. Aí ele, e aí, tu quer se mudar? No primeiro momento eu fiquei assim, não vou mudar porque acabei de comprar um carro e assumi nunca tinha assumido um Claro, aluguel um de aluguel apartamento. sozinho. Putz, é um passo Não vou me enorme, né, mudar, meu? vou ficar com meu pai aqui, tá de boa. E fiquei relutante 1 mês. E o apartamento ficou vazio 1 mês, o que não é normal. Aqui não é Não é normal. normal. Aqui Aqui é doideira. você vai alugar um negócio, você sabe, tem um tanto de pessoa que tem no inspection aqui. Isso. Ó, quando os próprios agentes não encaixam antes. Não encaixa, Antes do exatamente. inspection. É. Eu tenho um amigo aqui que, por exemplo, o apartamento para alugar é $600. Aí ele chega pro cara, oferece 650, 700 só pra pegar logo. E funciona, por isso que o mercado de... Um dos motivos, né? Lá nas alturas. O mercado de aluguel aqui é tão caro. Aí não pegou apartamento, fiquei um mês a mais no meu pai, aí formou os 3 meses, aí eu me mudei pro antigo apartamento do meu irmão. Meu irmão é meu vizinho, então eu moro na unidade 7, meu irmão mora na unidade 8, o que é top, porque pra eu ver meus sobrinhos, hoje eu tenho 2 sobrinhos e mais um tá chegando. É só assim, bater na porta do lado e Demais, né, eles estão cara? lá, Como se estivesse no Brasil, né? como se estivesse no Brasil. Doideira. Meu pai, a gente mora 10 minutos de distância do meu pai, de carro. Então, assim, é todo mundo naquela área. E eu trabalho 20 minutos de casa, sem trânsito. E Boa. jiu-jitsu é à frente do trabalho, Boa. o que é show. Porque pra você manter a Sai, constância... sai do trabalho, vai ali, dá o treino e vai pra casa. E aí... A gente tava falando de livro antes de começar, né? Aí eu vou entrar na história do livro do Clube da Luta. Por que que eu não terminei? Porque a gente tava falando que, não terminar livro, não terminar filme. Isso. Eu trabalho 9 às 5, certo? Quando eu saí desse emprego do container, eu saí aplicando para um bocado de vaga. Teve um tempo que eu parei de aplicar para vagas, uns 2 meses. Porque você fica meio confortável, né? Sempre é a zona de conforto. Até um assunto pra zona de conforto, porque eu tô passando por um negócio agora que a gente pode... Por favor, por favor. Se eu estiver falando muito... Explane mais sobre esse assunto. Eu acho que eu tô falando muito. Tá, não, a ideia é Ontem que eu tive você uma fale, conversa pô, com tá o meu maluco? chefe, aí ele, Bruno, respire. Deu uma... Não sei onde é que eu Não, tava. que você trabalha até às 5. Eu 9 às 5. acho que, eu suspeito que de 5 até a hora do treino tu tava lendo. Isso. De 9 às 5 é o horário do escritório daqui. Às vezes você acha de 8 às 4, com meia hora do almoço. E o treino de jiu-jitsu começa às 6, nas terças e nas quintas, e às 6h30 nas segundas, quartas e sextas. E aí eu tinha um período, né? Assim, é literalmente na rua da frente, a academia de jiu-jitsu. Então, para eu chegar lá é 5 minutos, 2 minutos andando, no máximo. E eu tinha 1 hora e meia por dia livre. De nada para fazer. Vou explicar por que eu tinha, porque esse tempo hoje já tá ocupado. Aí eu digo, não, vou tentar criar o hábito de ler. Eu já tava lendo no Brasil na pandemia, acho que muita gente começou a ler na pandemia, né? Esse negócio de curso que a gente falou também do curso. E curso, todo mundo fez curso. Eu fiz curso justamente na pandemia. Eu também, pô. Eu também. Aí eu ficava lendo no carro o Clube da Luta e me sentia aqueles caras de... tudo agora tem um novo significado. Tu já assistiu o Clube da Luta? Por exemplo, eu vou cortar as unhas porque agora eu vou dar um soco na cara do cara. Então eu ficava me sentindo nisso. Aí eu lia poucas páginas do livro antes do treino. Muito bom. E tá lá ainda. Nunca terminei esse livro. Mas o livro é bom. É bom, recomendo. Sem terminar o livro. Se quiser eu te empresto, tá aqui na frente. Me empresta. Eu não gosto de ler livros se eu já vi o filme, sabe qual é? Sim. Eu não gosto, porque o filme acaba limitando muito a minha imaginação, né? Então, se tem um livro que eu quero ler e tem um filme dele, eu não vejo o filme
e leio o livro. Se eu ver o filme, já era. Tipo, que acaba. É, Porque eu não vou conseguir criar o meu personagem, sabe qual é? isso. Eu não consigo. Eu vou ver uma parada e vou remeter ao Brad Pitt, É, entendeu? E exatamente. aí perde a parada do É. filme. Eu senti isso. Eu digo, não, eu tenho que limpar a minha mente de quem é esse personagem, mas não tem como. Depois Não que tem você. como, já O era. primeiro filme que eu assisti, o primeiro livro que eu linkei com o filme foi O Advogado do Diabo. Eu tinha assistido o filme, tipo assim, isso foi em 2016. Eu tinha assistido o filme 2 anos atrás, 2014. E eu tava fazendo um curso de português lá na cidade que a gente tinha que ler um livro por mês. E que foi quando o hábito de leitura É, vem. Aí eu li O Advogado do Diabo. Cara, livro sensacional. Tipo assim, que história massa. Aí eu digo, eu vou ler, vou assistir o filme de novo. Meu irmão, por que fizeram esse filme? Tipo assim, não tem uma maneira mais fácil de fazer. Senti a mesma coisa com o Clube da Luta, sendo que foi o caminho inverso. claro. E o livro muito mais massa do que o filme, né? Porque tem muito mais detalhes, Muito, muito muito. mais. Nem Não se tem compara. comparação. É. Não tem comparação. E aí, por que que esse tempo não está mais disponível? Porque era um tempo que eu passava sem fazer nada, às vezes dava até preguiça de treinar. Porque depois de um dia de trabalho, você fica lá indo no carro. Ah, vou pra casa, não vou ficar. Vou gastar meu tempo Dá aqui. um soninho. Exato. Até dormia, tinha dias que eu até dormia. Começa a ler 2 páginas e dá. Aí chegava o inverno, assim, aí o cara no Putz. frio, no carro. Aí o que é que eu fiz? Eu, em março desse ano, até demorou, parando pra pensar agora, assim, olhando pra trás no tempo. Em março desse ano, eu pedi pra ajudar nas aulas das crianças, que eu acho que a gente falou disso. De como o jiu-jitsu Sim. abre as portas. E aí, hoje eu ajudo nas aulas das crianças, os piuí, que são aqueles pequenininhos, 3 Sim. 4 anos, que é a pior idade pra mim. E que é bem corrido agora, né? Porque eu saio do trabalho, E já tenho vai outro direto. trabalho, uma horinha ali, e às vezes tem só meia hora de descanso entre um treino e outro. Mas que Sim. também é um negócio que tá me trazendo uma experiência que Ah, maneiro eu nunca demais. Tá teria se louco. não fosse o jiu-jitsu. Né? Isso partiu de você ou alguém convidou? Não, partiu de mim, partiu de mim. Muito Então, legal. eu tenho um bom relacionamento com o Tony, com o dono da academia. Sim. Aí eu digo, eu não quero ficar estragando meu tempo, não estragando, jogando tempo fora, Sim. porque no verão é muito bom. Porque no verão tem um parque perto depois do trabalho, então posso ficar lá na grama, relaxando, Toma um solzinho, lê tomo um sol. livro, Às pá. vezes eu fazia até meu devocional esperando o O treino. treino. Mas a estação muda. Tá 15 graus, 14 graus lá Putz. fora. Não vou ficar no parque se tiver chovendo. Aí eu falei com o Tony, ele disse: Ah, pode vir. Quais os dias? Eu, qualquer dia que você puder. Aí ele escolheu 3 dias na semana, que foi top, porque um dia eu trabalho de casa hoje, então não tô ali perto. E tá sendo muito massa, porque, por exemplo, desde que eu comecei, já ensinei uma aula de jiu-jitsu, diga aí. É Mas assim, mesmo. perto Pô, que de maneiro, Tadeu, mano. né, que é o meu professor. Não, muito maneiro. Ontem eu puxei o aquecimento Por das sinal, crianças. falou que ia colar aí hoje, né? Ele falou contigo aí? Reaja. Não sei o que ele falou. Ele falou, relaxa. Deixa eu escutar aqui o que ele tá falando aqui. Acho que ele. Tô escutando nada que ele tá falando. Será que tá no. Deve estar no Bluetooth. Não, mandou um áudio em branco, mano. Deixa eu ver se ele falou. Aqui, ó. Deve Tem estar no nada. Bluetooth do carro e não pega. Esse tá- Aqui ele não falou nada não. Tá treinando com o Tadeu? Tem quando começou ele tava aula aqui? Não, eu quando comecei lá, quem dava aula era o professor que faltou hoje lá, por isso que ele não veio. Mas quando eu voltei, em março para fevereiro de 2023, aí já era ele. Ele, ele já tava lá dando aula. Aí foi bem de boa, assim, ele com aquela vontade de falar português, porque não tinha nenhum brasileiro, acho que ele se sentindo meio que fora da caixa, né? Aí na hora que eu cheguei a gente já começou a trocar ideia, aí se deu Maneiro. bem, aí... E querendo ou não, um bom motivo pra eu continuar treinando, tipo assim, Putz.
Tem uma amizade brasileira lá. Sim. Porque até então não tinha também nenhum amigo. E desde o dia 1 tu se sentiu útil ali, né? Pra poder ajudar ele, né? Fala, pô, tem um cara que tá Isso. precisando ali do meu Aprendizado do help inglês. e E tal. ele perguntava, às vezes, é até engraçado, porque eu já vim com inglês, mas olhando pra trás, era um inglês muito básico. Era diferente demais. Eu gravei um vídeo pra uma entrevista de emprego, que eu salvei esse vídeo, eu nem lembrava. Aí quando foi, tem 3 meses atrás, eu fui ver esse vídeo novo, meu amigo, que inglês lixo. E o cara já se achando, tipo assim, gravando entrevista de emprego. É. Mas essas coisas você só vê com o tempo. Com Pra mim, tempo, não naquele tem dia, jeito. tava show de bola. Não tem jeito, não, com certeza. E aí, tu dando aula pras criancinhas ali, o Tadeu ali, pá, tipo, supervisionando, Sim, então, olhando. como é? Eu, eu sou faixa colorida. Eu sou faixa azul. O primeiro faixa azul aqui nesse podcast. É o primeiro? Primeiro. Pô, tá É vendo? moral. Importante. Eu te convidei. Não é que eu convidei o Tadeu, não. Eu convidei o Bruno. E Boa. aí o Bruno falou, pô, mas vem comigo, Tadeu, vem comigo. Eu falei, pra quê, cara? Deixa o cara. Não, vem então. Eu falei, então tá. Óbvio que tá comigo. O Tadeu foi o primeiro cara que veio aqui. É. Mas eu convidei o Bruno, pô, porque ele falou, mas o que que eu tenho? O que que eu, É que pô, eu vou o que que eu vou falar, falar né? lá e tal, não sei o quê. Falei, brother, a ideia é essa, é compartilhar a experiência das pessoas que estão vivendo aí, que tem alguma relação com o Gil, legal. Mas não tem que ser faixa preta, não tem que ser dono de academia, dono de equipe, nada, pô. É uma experiência que vai ter muita gente que vai se identificar. De repente vai ter mais gente que vai se identificar contigo do que com Isso. faixa preta. Verdade. A gente não Verdade. sabe, não tem como saber onde que vai atingir, onde que você vai Querendo ou não, alcançar. já vira outro nicho, né? Já é Legal. outro nicho, com certeza. Pô, É. com certeza. Então, eles dividem as crianças em 3 níveis. Os piuís, as crianças com nível mais intermediário, que eu não sei como eles chamam, Como chama? e os adolescentes. Sim. Eu só fico com os piuís, que são as criancinhas, e também básico. Então, quando eu dei essa aula, foi nas crianças do Tadeu. Então, o Tadeu estava do meu lado, me supervisionando. E eu sempre com aquele medo, tipo assim, porque se eu ensinar alguma coisa errada, é jiu-jitsu. Tem um faixa preta do meu lado. Eu tô dando a aula. E aí, como é que vai ficar? Aí eu ensinei, foi bem básico, eu lembro. Eu ensinei uma queda de judô, acho que é o sotogari, que você joga pro lado. E ensinei eles como estourar a pegada. Porque a galera lá do jiu-jitsu reclama muito que eu estouro a pegada muito forte, porque é do judô. Do judô, é. Eu digo, meu irmão, não quero nem saber, você tá com a pegada aqui, eu vou deixar? Vou pedir pra você tirar? Tem que estourar o dedo. Isso. Aí eu ensinei isso, aí foi muito Como é massa, que tipo é? assim. Cabra da peste. É cabra da Cabra da peste. peste. E foi muito massa porque é uma experiência. Nunca pensei que eu ia ensinar uma aula de jiu-jitsu. Mas normalmente, como eu tô com as criancinhas de 3, 4 anos, no começo eu não ensinava nada, ficava só pra assistir elas, assim, da assistência. Aí o Tony me falou: um dia eu vou querer que você já comece a dar instrução pra eles. Eu, não, mas eu sou faixa azul, não vou dar nada. Mas como eles são muito simples, não se é ensinado jiu-jitsu, tipo assim, uma passagem de guarda, Sim. porque são Não, crianças. isso. Então, eu tô lá nas segundas, terças e quintas. Aí, segunda-feira, eu sou o mais graduado de lá, das crianças, e quando eu não sou o mais graduado, eu sou o mais velho. Então, tem mais noção de que tem os pais assistindo, tudo. Aí eu ensino coisas bem básicas, tipo assim, rolamento, single leg shot, como cair, dar aquele O break fall. o break fall, que são coisas que me ensinaram no judô e que muitas vezes eu lembro de, por exemplo, tá andando de bicicleta, já teve um dia que eu ia me estourar no chão, e porque eu sabia dar um Não, rolamento, salva mesmo. e é coisa que você não pensa, porque se você aprender numa certa idade, eu até falei isso já com o Tadeu, meu professor, se você aprender isso até uma certa idade, vira automático. Tem gente que começa no judô, no jiu-jitsu, depois dos 30, 40 anos. Não vai pegar dentro Isso. do sangue, tá entendendo? Você faz, mas não vai ser a reação natural que Sim. você pega. Então já teve muitas vezes que eu ia me estourar, tava descendo uma ladeira, aí a bicicleta travou, eu ia cair tipo assim, de cabeça, sabe?
Sendo que automaticamente você dá o rolamento e já cai, sai limpo, sai intacto. Aí eu sei, caraca, o que é que aconteceu? Então são coisas que eu sei que as crianças dessa idade de 3, 4 anos é a idade certa Sim, para para aprender. começar. Sim. Uma queda, talvez eles não vão usar muito no dia a dia. E esse é o exemplo que eu dou, por exemplo. Ah, você tá andando, o amiguinho bota o pé pra você tropeçar, como é que você cai? Aí bota o queixo no pescoço, cai e machuca o tatame. Pode dar um tapa no tatame que é pra você não sentir a dor, né? E eles até agora gostam, mas é muito difícil manter controle de criança. Muito difícil, porque pra eles é diversão aquilo ali. Então, É um playground gigante, né? Na é, cabeça deles é. mas é uma experiência boa que eu vejo assim, mais uma vez, que as portas que o jiu-jitsu abre e que eu não sei aonde o jiu-jitsu pode me levar no futuro. Eu não tenho essa aspiração de ser um atleta profissional, de seguir carreira com o jiu-jitsu, mas eu sei que O lifestyle é muito bom, né? O vai lifestyle é abrir. muito gostoso, É, é muito bom. Você treinar todo dia e tá podendo fazer isso aqui, como você disse. Tem muita gente que, de repente, é onde não consegue fazer isso todo dia. Não isso. consegue treinar jiu-jitsu todo dia, não consegue treinar nem, de repente, 2, 3 vezes por semana. Aqui, no Brasil, em qualquer lugar do É, mundo. Então, ter a possibilidade de fazer isso é. já é muito maneiro, né? E eu parando pra pensar, vai ter uma época na minha vida que eu vou querer passar uns meses de férias, assim, uns 2, 3 meses, juntar uma grana, claro. E só jiu-jitsu, de manhã, tarde e noite, tá ligado? Pra virar casca grossa mesmo. Vai dar uma engrossada. Aí, É, quando for visitar lá o Brasil também, é, é bom é. também, nos lugares assim, chaves, assim, lugares claves pra você ir lá E ver o seu nível, né? ver qual É, é. é. É bom, pô, maneiro. Esse negócio de zona de conforto que eu falei. Por favor. É, eu competi agora esse final de semana. Fiz. Qual foi o nome do campeonato? Foi o Alton Cup. Alto no campo. E aí era pra eu fazer meu. Que horas foi tua luta? Foi de meio-dia e meia, meio-dia e 40. Eu cheguei lá tardão, que eu tinha gravação aqui. Eu cheguei lá tardão. Cheguei lá, já era 3 da tarde. Tinha um aluno que lutava 3h30 e tal. Pronto, era pra eu ter lutado umas 3 e pouca também, no Open Weight. Aí eu cheguei lá, eu digo, eu vou procurar o Vinícius, porque a gente tinha marcado o podcast na sexta-feira anterior. Isso. Eu digo, eu vou falar com ele pra ver se ainda tá de pé. Aí eu nem te vi lá, eu vi a van do Não, eu Jeff só Team. cheguei É. 3 e pouco. Aí eu fiquei em segundo lugar na minha luta. Tipo assim, uma luta que quando você assiste, você, caraca, eu devia ter dado mais de mim, eu tinha capacidade de ganhar. E aí quando eu peguei a medalha em segundo lugar, eu era pra me inscrever no menos 94, na minha categoria, e no Open Weight. Aí eu digo, não vou fazer Open Weight não, porque já lutei, já tô cansado. Sabe quando você vai fazer a pegada, você nem fecha mais? Aí eu fui falar com o Tadeu. Tadeu, tô indo pra casa. Desceu o cacete em mim, brigando, tipo assim, não desiste, não querendo que eu fosse desistir. E eu fui pra casa. Já tava cansado. Esse era o motivo que era pra eu ter lutado umas 3 e pouca, porque ia ser o Open Weight. Ah, então ele falou pra tu não ir, mas tu foi. Tadeu falou pra eu não ir pra Não ir pra casa. casa, mas tu foi É, mesmo assim. eu fui. Eu já tava cansado. Osso. É brincadeira uma coisa dessa. E aí ele ficou muito bravo comigo, com razão. E aí ele teve uma conversa comigo, tipo assim, que essa é a importância de você ter, por exemplo, se meu coach, meu professor fosse alguém que eu não tivesse proximidade, talvez ele não tivesse questionado isso, que era o que é que eu quero com o jiu-jitsu, por que que eu compito. Isso foi recentemente, foi hoje é sexta, eu acho que a gente teve essa conversa na terça. Se ele não tivesse essa proximidade, tu não voltava pra casa. Isso. Se ele não tivesse proximidade, ele ia falar assim, não, tu vai competir? E tu ia falar, tá bom, então eu vou competir. Tu nem ia falar pra ele que tava cansado. É, Ele só ia falar que tu ia competir. Ele verdade. ia perguntar se tu tava cansado, tu ia falar, tô. E ele ia falar, E tá vai bom, mano, vai competir. competir assim mesmo, tá? Aí tu ia falar, então tudo bem. Mas isso aí seria um ponto positivo ou negativo, tu acha? Não, são escolhas, são escolhas. Eu conheci professores, na minha vida eu conheci faixa preta que fala que não tem que ser amigo de aluno. Hum, E o cara decide, ele aprendeu assim, ele acredita assim, ele vive assim. Ele não desenvolve nenhum tipo de relacionamento assim mais próximo é. para poder manter essa autoridade. Hum, Eu não acredito assim. Eu acho que eu acredito nessa construção da amizade.
Acho que isso é uma coisa para mim fundamental no esporte. E eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Vai acontecer muitas vezes. Vai acontecer mais com alguém, tipo eu e o Tadeu, que vai desenvolver essa amizade com o aluno. Porque o aluno vai sentir em algum momento que a gente tem menos autoridade, porque a gente é amigo Porque é deles. amigo. Boa. Então vai falar não pra gente mais vezes, vai questionar, vai desobedecer, digamos assim, né? Porque não é uma ordem, é uma parada que tá planejada antes, né? É. O Tadeu não mandou você competir o absoluto. Ele só lembrou do plano que vocês já tinham, na real. Exato. Né? Que fui eu que... Ninguém vai chegar e falar assim, não, tu vai competir absoluto. Não, lá no começo quando você fala, vai lutar, boa, beleza, vamos lutar. Tá, então vai lutar o quê? Peso absoluto? Tá, então vamos fazer peso absoluto. Aí planeja tudo. Aí chega no dia o cara fala, não vou. O cara fala, vai, tu vai, não vou. Tu vai, não vai, não vou. Só vai fazer isso porque é amigo. Porque se fosse só professor, não tem Aquela ideia. relação de Não tem autoridade. ideia. Verdade, Esquece. verdade. Mas Mas são aí... escolhas. São escolhas Sim. e eu acho que o Tadeu tá certo de escolher isso. Sim. E sabe que no meio do caminho o cara, quanto mais próximo, mais vai desautorizar ele, mais vai. Que é Entendeu? o relacionamento de amizade. Infelizmente, é um cocô. Mas aí não teria acontecido o dele ter me questionado o que é que eu queria com o jiu-jitsu. Tipo assim, por que é que você compete? Se você chega lá na hora e desiste. E foi quando eu vi que eu tava na minha zona de conforto. Eu não competi porque era mais confortável ir pra casa. Já tinha sofrido o desconforto do dia, do necessário. Sim. E aí, desde terça-feira à noite, aí eu digo, tá, então beleza. Então eu tenho que... Eu vi que eu tô na zona de conforto. Por quê? O que é que acontece? Todo esse negócio é Austrália. Tudo que a gente tá falando aqui tem a ver com a Austrália. Eu falei aqui que eu cheguei em dezembro de 21, trabalhei como cleaner, que não são trabalhos confortáveis, mas que você acha conforto neles. Descarreguei container, fiz até Uber Eats já, e tô nesse emprego agora já tem 2 anos. É um emprego confortável, trabalho 9 às 5, sem esforço braçal nenhum, no computador, fazendo o que eu gosto, analisando e tal. E aí, você 2 anos fazendo isso, você está na zona de conforto. Qual o seu zona de conforto? Qual o seu desconforto? É só um treino de jiu-jitsu 1 hora por dia, não tem mais. O resto é tudo que você quer. Aí quando ele me falou, ele vai ficar até se achando, porque a gente tá falando bastante dele aqui. Ele gosta. Aí quando ele me falou, e aí, o que é que você vai fazer? O jiu-jitsu é pra quê? É pra... Eu entendi como se fosse assim, é pra se mostrar, o campeonato é pra quê? Pra se mostrar, pra fazer o quê? Não, é pra eu ver se eu sou bom mesmo, superar meus limites e chegar na preta, eventualmente, bom, e talvez ganhar um mundial, alguma coisa. Mas você tem que sair da sua zona de conforto. Aí eu parei pra pensar, eu realmente tô muito na minha zona de conforto. Aí eu fiz... Lá na academia tem um treino de 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Aí eu fiz um negócio pra ele. Um desafio. Eu me propus esse desafio, né? Eu digo, tá, eu não quero ficar nessa zona de conforto, porque a zona de conforto vai me bloquear de conhecer muitas outras paradas. Por exemplo, se eu não tivesse entrado na academia de jiu-jitsu, de frente ao meu trabalho, e não tivesse mudado na minha rotina, a gente não estaria trocando essa ideia aqui hoje. Eu não teria muitas amizades que eu tenho hoje. Com certeza. Então eu digo, o que é que eu tô perdendo de estar nessa zona de conforto? Aí eu me propus o desafio de treinar com ele, não com ele só, mas com outros alunos, 6h30 da manhã, durante um mês. São 8 treinos, são terças e quintas, e não deixar de fazer meus outros treinos. Sim. Excelente. E o primeiro dia foi quinta. Aí eu acordei já, tipo assim, só faltam 7. O primeiro. Começou com 8, só faltam 7, bora, a gente Parece vai até conseguir. o Galvão Bueno na Copa do Mundo, pô. Com a seleção brasileira. Faltam 6, amigo. Faltam 6. Faltam 5. Mas interessante, né, não? Porque, tipo assim, eu tinha acabado de fazer o desafio de que são 8 treinos. No primeiro dia, caraca, ainda faltam 7. Mas eu tô nesse processo de sair da zona de conforto. Aí vão ter tem vários coaches dos cursos que a gente tava falando que tem várias formas de sair da zona de conforto, disso e tal. Sim.
Mas eu quero ver para onde isso que vai me levar. E, consequentemente, vai me levar para um lugar com mais desconforto. E o jiu-jitsu é puro desconforto. E aí, não sei se eu vou conseguir atingir os meus objetivos relacionados Assim, a jiu-jitsu tudo e é treino, né, campeonato. cara? Tudo é treino. Eu acho que eu tenho certeza que você, fazendo isso, você tá se treinando a, a que isso seja uma coisa, uma rotina na sua vida. Tipo, procurar onde eu posso melhorar. Saindo da zona de conforto. Óbvio, para melhorar vai ter que ter um tempo de desconforto ali. Então não vai ser uma coisa difícil. Como é a gente sabe, para muita gente, às vezes deixar de comer um doce é difícil. Uhum. Tomar café sem açúcar é coisa impossível. Então não vai ser vai ser uma coisa que você vai ser mais uma coisa. O próximo desafio é mais um desafio, porque você já está acostumado, está treinando. Eu acho que tudo é treino. Então você se propondo a fazer isso, você está treinando uma parte da sua mente, uma parte da sua, e isso vai contribuindo para que que seja um hábito, um hábito na sua vida de Isso. identificar pontos fracos, identificar Quando você tá pontos de muito... melhoria e tal, e traça um plano e vai. E não vai ser, uau, que difícil. Não, mais um desafio. Porque você Acho que é por aí. já tá fazendo todos. É. Bem lembrado com a café sem açúcar, porque sempre quando a gente faz essa transição é horrível, né? Eu lembro quando eu tomava café com açúcar, isso não é café, mas quando eu tomava café com açúcar, que eu tomava um sem açúcar era tipo assim, pior coisa do mundo. Mas agora tenta botar açúcar no café. Não, aí eu não consigo. Meu irmão, ele toma Embrulhar o café... estômago. Porque não é café mais. Mas aí no começo, o que é que você faz? Você pega o café sem açúcar e bota do lado de um doce, um pedaço de doce. Aí você toma o café sem açúcar e come o doce. Aí pra ir acostumando. Hoje em dia, se eu ver café com açúcar, eu provei. Ano passado, acho que eu provei. Meu irmão tava tomando, eu digo, deixa eu provar. É xarope, tipo assim. É horrível. É água e açúcar e você tem que tomar aquele... Horrível. Mas bem lembrado isso aí. Me deu uma motivação de... Agora faltam 7. Terça-feira faltam 6. E é massa, tipo assim, porque como eu trabalho já em frente à academia de jiu-jitsu, eu tá lá de 6:30 da manhã, consequentemente, eu já acho um lugar bom pra estacionar o carro. A academia tem banheiro, tem tudo lá, então eu já tomo banho, tomo café da manhã, eu já tô ali. Não preciso dirigir meia hora, 40 minutos com trânsito. De manhã é 15, Tu 20 chega minutos. mais cedo, tu chega sem trânsito, né? Pra treinar meio. 15, 20 minutos, demora. Não tem trânsito essa hora. Acho que quinta-feira agora foram 15 minutos. Tipo assim, ninguém Coisa na rua. linda, né? Quando eu vou de 8 horas, hoje demorou meia hora pra eu chegar. Tipo assim, já teve dia de demorar 46 minutos dentro do carro. Tipo assim. Que doideira. E a gente acha que o povo só dirige ruim no Brasil, né? Mas aqui Nossa. é imoral. Pô, aqui tem gente de tudo quanto é canto do mundo. E tem uns cantos do mundo que tu vê o vídeo na internet, como é que se dirige, que tu fala, putz. Paquistão, eu tenho um amigo do Paquistão que... Eu não quero falar nome de país nenhum, eu não quero me comprometer. Mas, putz. Pô, a gente sabe quais são os países. no Brasil, a galera tá muito bem comparada com esses lugares. Né? Exato. Sabe qual é? E tem gente desses países aqui. Com isso a gente fala tudo, bro. Seguindo as regras deles lá, né? Mas... Não, o trânsito é uma loucura. Né? O bom, o lado positivo é que as multas são realmente muito altas. Então, e qualquer coisinha multa. Isso. Então a galera vai ali seguindo a regra, se controlando. Né? Mas tu vê na essência ali do... Fala, estacionamento de shopping, estacionamento de mercado. Tu fica olhando e fala, isso. Meu amigo, eu tenho raiva de estacionamento. Sabe o que eu tenho vontade, Vinícius? Eu tenho vontade... Sabe quando você tá na rua e aqueles estacionamentos que você tem que fazer a baliza e não tem a linha? Eu tenho vontade de pegar tinta cal, e fazer a linha, espaço de um carro. Depois dá uma olhada lá como é que tá na frente da academia. A galera não sabe, mano, estacionar. Fiz tudo. Tu fez? Fui no Bunnies, comprei aquele jet amarelo pra pintar asfalto. Fui lá medir na calçada e medir na rua. Então, em frente à academia, tem uns espaços certinhos assim pra botar os carros, ó. Mesmo assim, tem gente que erra. Tem gente que consegue botar lá, tipo, ocupa 2 vagas. Interessante isso, né? Teve um dia que eu cheguei já de manhã. Foi até engraçado isso.
são dois casos. O primeiro caso foi eu tentei estacionar, aí o cara ainda tava no carro e ele tava ocupando o espaço de duas vagas. Aí eu fiquei paralelo com o carro dele assim, eu digo, dá pra mover o carro um pouquinho mais pra frente, só pra eu conseguir estacionar? Aí sim. E o outro caso foi eu estacionando, fazendo a baliza. Aí na hora que eu estacionei, eu olhei pro lado, tava um cara dentro do carro. Aí ele começou a aplaudir a baliza. Tipo assim, parabéns, que baliza difícil. Muita gente não faria Que isso. isso, mano. E no Brasil Pô, a gente tem que se virar, Outro né? dia eu cheguei e não consegui estacionar o carro aqui, pô. Tinha É. caminhonete, tipo, 1,5 m pra... E- é, Tipo, eu não o povo conseguia não tem entrar. noção. Não É. conseguia entrar com o carro na vaga, na minha vaga. Não era pra estacionar em frente, não, era pra entrar mesmo Na aqui sua, na garagem, Porque a né? galera para perto da sua entrada É, mas de. tipo, É, 1,5 m. é. Uma caminhonete, eu fiquei olhando, eu falei, ué. E a rua já é pequena, como a gente tá E a rua falando. estreitinha, eu falei, não sei o que eu faço aqui. Aí parei todo torto ali, saí, botei um bilhetinho no carro do Ah, cara, pedindo pra ele tirar e tal. bati, fiquei fazendo buzina e tal, nada. Aí eu tive que tirar o carro. Levei as crianças, tinha que levar as crianças não sei aonde, futebol e tal, jiu-jitsu. Voltei, deixei o carro longe e fui pra casa e entrei, abri a porta e fiquei fazendo tudo que eu tinha que fazer, sentadinho de frente pra Só porta, assim, esperando. esperando que aparecesse alguém lá. Não apareceu, não. Aí não apareceu ninguém. Aí depois de tipo quase 1 hora apareceu uma mulher do outro lado da casa da frente. Aí eu saí correndo, falei, desculpa, esse carro aqui é da senhora, tal, pode ser? Ah, é, a menina aqui, fulano, não sei o quê. O que tá atrapalhando? Eu falei, É assim, eu só queria um estacionar pouquinho, meu né? carro, né? Só um pouquinho. Aí a mulher veio e É. tirou. Pô, mas é muito doido. E como é que é o teu, como é que foi o teu processo de visto aqui? Com que visto que tu veio? Porque Outra, teu pai trouxe, tipo outra assim, por ele morar facilidade. aqui, ele É. podia te botar como é que é isso? Então, eu tava no Brasil, aí meu pai me ofereceu uma tal de residência. Eu não sabia o que era. Porque uma tal, eu vou explicar por que eu não sabia o que era. Aí em 2018 a gente começou o processo. Um processo que era pra demorar 1 ano e meio. Acabou demorando 2 anos e meio. Mas eu não tinha pressa nenhuma pra ver. Aí veio a pandemia, os vistos ficaram todos atrasados. Foi até por isso que demorou 2 anos e meio. E quando foi aprovado foi em maio de 21. Foi quando eu pensei, caraca, já posso sair do meu emprego. Tipo assim, porque eu tava vivendo a vida normal lá, porque eu não tinha Sim, esperança do visto ser aprovado. Eu não sim. esperava vir pra Austrália. Então eu tava aplicando pra vaga de emprego, tava trabalhando normal, Vivendo tua vida. vivendo minha vida. Aí quando o visto foi aprovado, eu digo, caraca, tá, eu posso ir agora, então não preciso mais desse emprego. Aí pedi pra sair. Aí quando eu cheguei aqui, a galera todinha, e aí, qual é o teu visto e tal? Tá fazendo curso de inglês? O que? Eu, não, eu tô com a residência. Eles, como assim, a residência? Eu não sabia o que era, porque nunca tive interesse de vir, então nunca Sim. pesquisei. Não sabia o valioso que era, né? Não sabia. E tipo assim, você com um mês de Austrália, se você vier hoje, você consegue ver quão valioso é uma residência e que o povo, eu conheço gente que tá aqui há 6 anos e conseguiu a residência agora, tipo assim. E eu já cheguei com isso. Os benefícios da residência são muitos. Eu vim descobrir o que aí eu consegui essa residência por causa do meu pai, porque o meu pai veio em 2009, passou uns 4 anos aqui, Ele aí já é casou, cidadão. virou cidadão e a gente conseguiu através da minha madrasta, porque ela é australiana. Então ele conseguiu o cidadão e a cidadania eu consegui através Uma deles. residência permanente. Os benefícios são muitos, são de você poder trabalhar 40 horas semanais, que Normal. estudante, se eu não me engano, são 24 a 20, metade. Então você trabalha normal, todos os dias de estudar. Então, se eu quiser começar uma faculdade aqui, o governo paga paga. e depois, quando eu tiver formado, eu começo a pagar. É, Você pode entrar e sair do país quando quiser. Então, se eu quiser ir para o Brasil, passar 3 anos lá e decidir voltar para cá, eu posso. São durante 5 anos tem essa Travel Facility que eles chamam. Aí depois disso você tem que aplicar para um Resident Return Visa, que é depois de 5 anos de Travel Facility, você tem duas opções: a cidadania ou esse Return. Aí você pode aplicar a cidadania ou você pode pegar mais 5 anos de ir e vir. Eu Trânsito conheço. livre. De trânsito livre. De trânsito livre. Eu conheço gente.
que mora aqui. Não conheço pessoalmente, mas uma mãe de uma menina, de uma mulher que trabalha lá no trabalho. Trabalha lá no trabalho, né? Ela tá aqui há uns 30, 40 anos, nunca pegou a cidadania. Residência. Só assim, Só só assim. renovando, Tá, renovando. 5 anos, vive aqui 5 anos. direto, nunca vai pro país. Elas são da Suécia. Hum, Suécia. A bandeira azul e amarela é Suécia, né? O outro é Suíça. isso. Acabou os 5 anos, renova mais 5 anos. Porque tem o orgulho de não pegar o passaporte de outro país que não seja seu. Interessante, né? E outras pessoas que, se Doideira, né? pegar, o país não aceita. Você tem que escolher ou a cidadania sua, ou a cidadania do. Ou a cidadania da Austrália, ou a sua Ah, porque cidadania tem países original. que você. Se você pegar um, você tá rejeitando o outro, né? É, Nepal, por exemplo. Nepal, se você pegar a da Austrália, você tem que. Se você quiser ir voltar para o Nepal para ver sua família, você tem que aplicar como visto de turista. Eles não lhe reconhecem mais como cidadão. Interessante. Ainda bem que o Brasil. Muito interessante, mas muito maluquinho também, né? É, Muita, não muita faz muito loucura, não faz sentido, muito né? sentido. Ou um ou outro. É. É. Até Tem um fundão de tensão aí, né? Tipo, como se fosse uma guerra, né? isso. Extremismo. Como é? Ou vai ou fica, né? É. Ou, Ou vai ou racha, ou vai ou racha. né? 8 ou 80. É, Se não tá comigo, tá contra mim, né? isso. Pô, doideira, mano. Doideira. Aí pronto, aí eu vim com a residência e eu descobri o que era a residência depois de estar aqui. Aí eu digo, eu não preciso seguir esse caminho, porque quando eu vim, meu irmão, eu tava trilhando o caminho que meu irmão trilhava o caminho que os amigos trilhavam e assim vai. E qual o caminho? É você trabalhar em empregos que pagam bem, no ABN, que eles chamam aqui, que é o seu MEI, né? Como se fosse um Um meia, microempreendedor. isso. Você não paga imposto, então você arrecada muito mais dinheiro, porque você recebe seu salário bruto. É, E você trabalha para receber o dinheiro, para ganhar bem, pagar a escola de inglês e daqui a uns anos voltar para o Brasil com dinheiro no bolso. Então a minha cabeça era essa. Porque qual era a minha cabeça? Como eu tinha visto esses 5 anos na residência, eu digo, eu vou para 5 anos. 2020, 2025 eu volto, porque meu visto vai acabar. Eu achava que o visto ia acabar. E eu vou juntar dinheiro e volto com dinheiro e faço alguma coisa no Brasil. Aí quando eu cheguei aqui e vi que não era isso, que tinha a possibilidade de, depois de 4 anos morando aqui, de aplicar para a cidadania. Aí eu digo, não, então, se eu for ficar aqui, eu tenho que trilhar um caminho diferente de todo mundo. Que foi quando eu saí do container. Eu saí de ganhar bem para ganhar o salário mínimo do mínimo no escritório, sendo que eu não sabia que depois de uns anos eu iria voltar a ganhar bem de novo, tá entendendo? Sim, Então, assim, são sacrifícios que só por causa do visto eu consegui fazer. Um estudante não consegue sair não de, consegue. de ganhar bem para ganhar quase nada. Sim, sim. Não existe isso, tem conta para pagar. Então, quando eu cheguei aqui que eu vi que era isso, aí recebi muito conselho também de estudantes, tipo assim, não fale pra ninguém, porque vai ter gente interesseira que quer só até amizades interesseiras só porque você é Entendi, residente. entendi. Ele falou isso no âmbito de namoro, mas também em âmbito de Ah, amizade. entendi. Porque tem gente, eu já vi gente aqui que oferece dinheiro pra ter visto. É Eu já vi mesmo? casos, Tipo assim, você Caraca. mora junto durante o tempo e aplica pra uma residência, diz que é parceiro, tipo assim, vocês são partners. Que loucura, bro. É interessante. E eu já vi gente também que leva Pô, porta na cara, tipo assim, você tá 3 anos com a pessoa, vai aplicar pra residência, a pessoa fala, não, nunca lhe conheci, nunca lhe vi. É. e tipo assim, porque na minha cabeça é complicado porque tu, tu estaria, por exemplo, se tu só aceita fazer isso e descobrem, tá arriscado tu perder tua Eu residência, perco o né? meu, é Pô, crime. então é por isso que eu tô falando, é um É. crime. Então não tem porquê, não tem dinheiro que. Imagina, tá colocando tua reputação em risco, É, arriscado você sair daqui envergonhado. isso. Pô, doido. Pra Não, nunca mais voltar, tá né? louco, tá louco. Mas, Não dá não. mas, por exemplo, o povo que faz isso são os australianos. A gente não entende a cabeça do australiano. Por quê? Quantas vezes no Brasil te perguntaram do teu visto? Não, nunca. Nenhuma. Não existe isso de visto no Brasil. Eu nunca conheci um imigrante assim.
claro que você conhece turistas, mas você nunca conheceu um imigrante. Eu pelo menos, nunca conheci um imigrante na minha cidade que veio a vir lá de fora pra tentar a vida aqui. Eu acho que tá tendo muito agora. Quando eu saí do Brasil, depois da pandemia, eu vi muito venezuelano na minha Tá cidade. tendo cubano, venezuelano, tem. E olha que minha cidade é longe. É tipo assim, a galera vai pra São Paulo. Quando pensa em Brasil, é São Paulo, Sim. Rio de Janeiro. E pra galera ir pro Nordeste, tá? Porque tá tendo muito nas outras Não, áreas do no meu Brasil. último ano dando aula na Argentina, eu tive 2 alunos venezuelanos. É. Então a gente não sabe como é que funciona assim. Tem muito turista aqui. Eu vejo que as pessoas aqui são muito solitárias também. Então, às vezes, é questão de relacionamento. Tipo assim, ele quer o meu visto. Ah, então eu posso casar com ele porque ele precisa de mim, eu preciso dele. Então, é interessante isso. Que foi uma coisa que abriu minha mente também aqui. Tipo assim, tem pessoas que a vida delas vai ser para um visto. Vão trabalhar, vão estudar para conseguir aquele visto para mudar de vida. Aí tu vê o privilegiado que nós somos, né? Que você é, que eu É, sou, que é. outra parada. Você veio também já com. Residente permanente. É, Residência é. permanente. O PR. Eu tive um amigo que ele voltou, quando eu tava chegando, ele voltou. Eu conheci ele aqui nas 2 primeiras vezes que eu vim. E depois, quando eu tava chegando, ele voltou. E aí a gente trocou uma ideia e tal. Ele foi dar um treino com a gente lá em. Acho que ele tava treinando pra competir no fim de semana e tal. Ele foi dar um treino com a gente lá em Wollongong. E aí a gente, pô, lembro que foi um treino puxado pra ele e tal. Depois a gente foi comer uma parada, trocou uma ideia e ele falou, pô, eu vou voltar, velho, porque... Aí ele falou isso que você falou agora, né? A gente tava trocando essa ideia. Ele falou, você não sabe ainda ah, o quão valioso é o visto que você tem aqui, da tua Isso. família. Porque tu vai entender isso só daqui a uns 4, 5 anos, aí tu vai ter vivido aqui, tu vai ter visto, eu já tô aqui há mó tempão, tô voltando, porque lá no Brasil tem um trabalho legal, lá eu ganho bem, lá tem um job maneiro pra caramba. É. E falou que a esposa dele também sofreu um pouco com os trabalhos aqui, ele sofreu bastante com o lance das costas, coluna, Ah, trabalhando com mudança e tal. E aí ele falou, pô, eu também se eu voltar, vai ser, se eu tiver que voltar algum dia, eu quero pegar minha faixa preta. Acho que ele tava de faixa roxa. Falou, porque a faixa preta também é outra parada, é outra condição que você abre tem e porta, tal, né? abre portas e tal. E aí, e hoje em dia, depois de 3 anos, eu tenho começado a entender isso realmente, que é um privilégio muito É. grande. Você chegar com residência permanente é bem diferente, bem diferente. Até pra criança, pô. Imagina tu, por exemplo, ou você ou sua mulher iam ter que ser estudantes. Ou você ou ela. Sim. Ia ter que pagar a escola de inglês. Você tem 2 crianças. Ia ter que pagar a escola das crianças. Então só aí já vão 3 mensalidades nas costas de Não, um. eu não ia estar fazendo isso aqui, bro. É. Não ia dar, Não, entendeu? não, Não ia dar. oxe, Assim já é esqueça. cansativo pra caramba. Eu fico assim, cara, já tem que pôr tempo, malabarismo pra encontrar um tempo pra editar vídeo, pra fazer É. as paradas, pra produzir, pra convidar, pra conversar com as pessoas. Imagina, não ia ter condições, não Não, tem não. condição. É outra vida. A Ia- gente é, muito abençoado mesmo. Mas existem essas pessoas que estão aqui também, elas vão trilhar por isso que são diferentes Austrálias. A minha sim, Austrália nunca vai ser igual à sua, isso. nunca vai ser igual a de nenhum amigo nosso, porque são outros caminhos pra trilhar. Eu nunca pensei que eu ia descarregar um container na minha vida. Mano, já teve dia de eu descarregar 2 containers. Já viu container na Eu rua? já descarreguei aqui, pô. Já descarregou também? Descarreguei quando cheguei, durante a quarentena, tava tudo fechado. Ah, E meu primeiro trabalho aqui, era na com um real, brasileiro? Que ele. brasileiro, Francisco, o maluco Não, do grupo. não. Mandou uma parada lá, pagando mó dinheirão assim a hora. E eu É. tinha, assim, também, de manhã, um tempo pra mim e tal, tava ali. E eu não abro o celular. Hum. De manhã eu não mexo na tecnologia, né? Quando tu acorda, Não. mas quanto tempo mais ou menos assim? Só Mas... depois. Eu vou dar aula. Hoje em dia eu vou dar Sério? aula de jiu-jitsu. Aí eu volto pra casa, aí fico com a Bárbara Horas, ali. então. É isso aí. Aí, às vezes tem dia que eu levo 2, 3 vezes na semana, eu levo ela no trabalho dela, levo a minha filha no ponto de ônibus do ônibus da escola e tal. Aí quando eu volto pra casa, se eu tiver com o Kenzo aqui, eu passo um tempo com o Kenzo, Tô ligado. E muitas vezes, por exemplo, hoje o primeiro contato que eu tive foi ligar pra minha mãe na hora que eu tava tomando café com ele. Uhum.
Aí a gente tava tomando café da manhã junto, eu e o Kenzeira, e a gente ligar pra vovó e tal. Eu liguei pra minha mãe, falei com a minha mãe, com a minha irmã, a gente tomou café ali junto É. e tal. Foi meu primeiro contato com a tecnologia. Com a tecnologia eram já, o quê? 8h20 da manhã ali. Caraca, tarde já. É, eu E já tu tô. acorda 4 e pouco. Aí, nesse dia era já tipo umas. Tava próximo já da Bárbara acordar já. Já devia ser umas 6h30 da manhã, quase 7 da manhã. A gente tinha acabado de chegar aqui, tava se organizando e tal. E eu ali orando por trabalho, né, e tal. Aí quando deu quase 7 assim, aí eu olhei pro celular e falei, pô, tá cedão ainda. Mas eu olhei pro celular de novo, aí eu fui, peguei o celular, catei a mão do celular. Aí tava lá o grupo de trabalho com umas mensagenzinhas, né, não lidas. Aí eu, abri. E no grupo de trabalho eu tinha um cara falando que precisava naquele dia, hoje. Aham. E tava pagando, acho que 52 ou 47 É. a hora, alguma coisa assim. Aí eu tinha visto os preços da hora de trabalho, né? Falei, cara, isso aqui tá muito acima. Aí eu olhei, ninguém tinha escrito nada pro cara. Aí eu fui e mandei a mensagem, eu quero. E mandei a mensagem no privado pra ele, eu quero tal. O maluco escrevendo em português, um grupo só de brasileiro. Mas é Francisco o nome desse cara daí? O cara do grupo, é. Ah, tá. Eu perguntei porque poderia ser o mesmo que a gente trabalhou. Entendi. O meu é um Lucas. Não, Francisco. Tá. E aí, eu esqueci o nome do lugar que eu fui trabalhar. Pilmont, sei lá, por assim. Deve ser na cidade. Acho que é Pilmonte que tem na cidade. Cara, não sei, 40 minutos daqui dirigindo. Um trânsito e tal. Deve dar uns 20 minutos sem trânsito. E aí ele falou que tinha que ter Hy-Vee, né? A bota, né? Bota, Hy-Vee, óculos, capacete, não sei o que, e white card. Eu não sabia o Sério? que era nada. Eu não sabia o que era nada disso. Eu falei que tinha tudo. Eu não tinha nada, eu não tinha Tenho nada. tudo. Chega lá de Havaiana, Pô, a faixa preta. eu Bora descarregar esse container. cheguei lá com o kimoninho de parada. Imagina aí. Pô, brother, eu fui e acabei. E o cara falou, então, pô, tá aqui, ó. Chega aqui 9 horas da manhã. Consegue estar aqui 9 horas da manhã hoje? Eu falei, consigo. Não sabia Era nem onde é sério? que é. Cara, não sabe. Até hoje eu não sei direito pra onde é. O que tu Foi falou só no aí? GPS. Tu falou onde tu mora, eu não tenho ideia de pra onde seja, sabe qual é? Não, pelo que tu falou, se for Piermont, é na cidade. É aquela área de... Não, é o nome da empresa que eu tô dizendo. Ah, O não nome da faço a empresa era um mínima nome ideia. assim. Era um nome parecido com esse, sabe qual é? O nome da empresa, uns container grandão verde. Uma Sim. empresa. E aí eu liguei pro Diego. Falei, bichão, eu não tenho ideia do que é isso. Tu sabe o que é isso? Aí mandei o print assim pra ele e pum, mandei pra ele. É. Aí ele, pô, tu fala que sim. Eu falei, já falei que sim. Ele falou, já falou que sim? Então vem pra cá agora. Aí eu fui pra casa dele. Aí ele me mandou no Queimax pegar umas Ah, porque paradas. você não sabia o que Tá era... aberto. Não sabia nada. Caraca. Aí ele falou, e o white card, como é que tu vai fazer? Não sei o quê. Vai lá de qualquer jeito. Tá, fala que vai tirar, não sei. É. Aí o cara não tinha. E o cara falou pra mim, o cara me respondeu. E depois eu conversei com ele, ele tava desesperado, porque Ele queria qualquer... queria alguém. Se postou no Ele grupo falou, é porque... velho, eu tô postando isso. É que eu tinha 2 dias que eu tinha entrado no grupo, entendeu? Aham. E alguém tinha me colocado. Acho que É. o Marco tinha me colocado. Mas ele tinha dito que já tava, tipo, 3 semanas. Porque a galera tava recebendo dinheiro do governo por causa da Covid. Ninguém queria trabalhar. Ninguém queria Claro. trabalhar, brother. Tava todo mundo recebendo por semana, acho que $600. É. Toda semana. Tá. Então ninguém queria trabalhar, meu irmão. Vida boa. Tava todo mundo de... Pô, a galera tava... Aí o preço da hora foi subindo, sabe qual é? Ele foi, pá, pum, $2 a mais, $3 a mais. E aí bateu isso aí, eu falei, eu tava ali. Aí eu. Aí cheguei lá, era pra descarregar container. É. Aí descarregava container e montava as cadeiras. Descarregava e tinha que Montar. porque vinha o container cheio de caixa. Sim. Aí eu tirava as caixas, abria, tinha uma cadeira lá, dessa tipo que a gente tá sentado aqui Sim, agora. aí tinha que montar Com e 2 a galera pecinhas, 2 levava. peças. É a parte que senta a bunda e a parte que bota o pé. É. Aí era só tirar o plástico, encaixar assim, fazia tlac, já tava Aí pronto. levava a galera. Aí jogava tudo assim pra um cantão, aí depois do almoço tu voltava, não tinha mais nenhuma, aí descarregava outra. Tal. Mas só uma vez mesmo. Uma vez o quê? Que tu fez isso? Não, fiquei indo direto lá todo Sério? dia. Maneirão, rapidinho. Tava felizão, ganhava meu dinheirinho ali. Tem dias que são maneiros. O cara mandou eu parar, pô. Fiquei felizão. O cara falou, ó, se tu continuar assim, quarta-feira
Eu vou ter que te mandar embora pra casa que não vai Por ter quê? mais. Porque eu tava indo muito rápido. Porque não vai ter trabalho. Não vai ter mais trabalho. Isso aqui tá pensado pra durar a semana toda, não sei o que. Ah, por isso que a galera cobra por hora. Porque quando eu fazia era por container. Por exemplo, eu e você aqui tem 2 containers de 40 pra gente descarregar, é $350 cada container. Se a gente terminar, começa às 8, se a gente terminar às 10, show de bola. Fez quanto a hora? Putz, 350 dividido por 2. maneiríssimo. Quando é assim, a galera vai fazer o container, meu irmão. 14 horas carregando o container, porque é por hora. Quanto mais horas você passar lá, você ganha mais. Mas eu nunca. Eu já descarreguei container fácil, já descarreguei container de TV, 85 polegadas. E era assim: a TV tá caindo, o que é que faz? Ah, deixa cair. Não vai se machucar, porque a sua reação, você vê uma TV caindo, é você segurar pra ela não cair, pra ela não Aí quebrar, a né? lombar vai embora, né? Aí a galera, não, deixa cair, tem seguro. Mas eu gostava muito de descarregar pneu, container com 4.000 pneus, 5.000 pneus, porque você pega o pneu, bota um no chão assim, joga um por cima e ele vai reto. Ele segue em linha reta. Tipo aqui. Aqui tá um pneu no chão, aí se eu jogar um pneu ali reto assim, ele bate aqui, a velocidade, no negócio da física aí, que a velocidade é todinha, ele vai reto aqui até você. Então fica um lá longe e outra pessoa aqui só botando nos pallets. Eu gostava muito de fazer isso porque era muito rápido. E aí eles pagavam por Por container. container. Aí teve um dia que foi o seguinte. Canto era bem pertinho lá de casa, era assim, 10 minutos de direção, então eu amava esse canto. Eu mandei mensagem pro cara, me bote só lá, por favor. Tipo assim, é 8 horas, eu acordo 7 horas, 7h30 eu tomo café, 8 horas eu tô lá. É 10 minutos de casa. Aí teve um dia que ele me botou com um, um cara de uma nacionalidade que Isso, não vem ao não caso. precisa falar. Não vem ao caso. Aí eu cheguei lá, o menino todo preguiçoso. Aí meu irmão, quer saber? Eu vou jogar pneu com força pra esse menino, pra ele botar no pallet. Aí joguei, pá, 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 pá. Aí enchia de pneu, aí eu descia pra ajudar ele, porque ele não dava conta. Porque tem, como aqui a gente conhece muita gente de muitas culturas diferentes, tem gente que não trabalha, que não gosta de trabalhar. Que vai trabalhar num negócio que paga 20 por hora e quer passar quanto mais tempo der por aí. E o brasileiro não, o brasileiro é sangue no olho. Sinistro. Mas também tem brasileiros preguiçosos, não são todos. Porque a galera pode achar que são todos, mas na média, brasileiro é sangue Não, no os olho. caras se amarram em contratar brasileiro. Sangue no olho. E aí, no outro dia, eu fui bucado também pra ir pra lá, 2 containers de 40. 2 containers de 40 dá mais ou menos 12 a 13 mil pneus, dependendo do tamanho. Às vezes são pneus de aro 14, de Sim, carro sim. pequeno. E já cheguei a descarregar pneu de Fórmula 1. Aqueles bem lisinho, muito Caraca. massa. Bem leve e tal. Aí eu cheguei lá e esse menino não veio. Um menino desse país. E era eu sozinho pra 2 containers. 350 cada um. Um era... Dava $700 os dois. Um era 500 e pouco e o outro era mais barato. Porque quanto mais tipos de pneu, mais caro o container era. E se só tivesse 2 tipos de pneu, era tipo assim, bem barato, porque é menos esforço pra você tirar um pneu de cima, Entendi. reservar. Aí pagava $700. Eu pensando comigo, né? 8 horas da manhã. Eu digo, eu tenho 2 opções. Ou eu vou pra casa e não faço nada, ou eu ligo pro boss e falo, é o seguinte, ele não veio, eu vou descarregar só. Aí eu fiz isso, liguei pra ele, aí vou descarregar sozinho. Impressionantemente, demorou o mesmo tempo que demorou no Com dia ele. anterior com ele. Eu entrei às 8, saí às 2 da tarde, descarreguei os 2 containers e ganhei $700. E Tipo assim, o dinheiro de metade da semana de trabalho. coisa linda. Aí foi top. Eu fui pra casa me sentindo rei. Falou, Mas morto amo também, né? Austrália. Meu irmão, no outro dia você acorda assim, os dedos tudo sem mexer. Várias inflamações, né? É. Acorda no dia seguinte com várias inflamações. Mas isso são coisas, por exemplo, quando que no Brasil que eu pensei em descarregar, claro. tá ligado? Não, a experiência é única, pô. Muito válida também. Muito maneiro. E já peguei container de bucha, assim, de bucha de coisa difícil, de noodles, aqueles miojo. 10 mil caixas um container. Aí você segura a caixa cai, a mão corta. Aí... Caraca. Coisa horrível. Que são trabalhos difíceis, mas vai ter um período. E também por container? Como é? Hora, pra pagar. Não, Pagava sempre era por container. sempre por Esse container. canto só por container.
Mas o interessante, Legal. como eu nunca quis ficar trabalhando nesses empregos mais baixos, mais esforço físico, eu sempre tentava fazer algo a mais. Então, quando eu comecei a trabalhar nos containers, tinha um cara que dirigia a empilhadeira. Dirigir a empilhadeira, então, para mim, já era um escape de descarregar container. Eu já não precisava levantar caixa. Então, fui lá e tirei a licença da empilhadeira. Aí tinha dia que eu dirigia empilhadeira, tinha dia que eu descarregava container. Quando eu dirigia empilhadeira, eu conhecia o povo da warehouse. Porque o que é que acontecia? As empresas recebem esses containers, eles não têm quem descarregue, eles ligam para um terceirizado e o terceirizado manda eu, você, manda qualquer pessoa. Aí quando eu tava dirigindo a empilhadeira, eu tinha contato com gente que trabalhava nessa warehouse. Aí eu fiz contato com o chefe de lá. Eu digo, é o seguinte, eu sou residente, já joguei essa carta na mão, porque eu já sabia o poder. Sou residente, tenho um forklift license, falo inglês, você tá precisando de alguém para trabalhar para você? Aí ele, tô. Mande todos os seus documentos, faça isso, isso, isso. Aí eu aplicando já para esse trabalho do escritório também. Aí eu sei que chegou no último dia do meu do container, porque eu já tinha esse trabalho do escritório certo, porque meu foco era escritório. Sim. E o cara do container me queria muito. Tipo, o cara da empilhadeira me queria muito. Aí. Eu tô falando isso só pra mostrar a importância de você, primeiro, saber o que você quer e sair da sua zona de conforto. Porque se eu nunca tivesse tirado a carteira de empilhadeira, eu nunca teria falado com aquele cara. Aquilo nunca teria sido uma oportunidade, Sim. porque eu escolhi. Sim. Eu tava trabalhando nos containers, carregando peso com força, e aí eu tive que escolher. 3 escolhas: container, empilhadeira ou escritório. Provavelmente a empilhadeira ia pagar muito mais que no Mas escritório com naquele certeza momento. naquele momento, sim. Mas o Com escritório certeza. é um longo prazo que eu ainda estou Sim. construindo até agora. E uma parada que tu sentia cômodo, tu gosta. Eu gosto, é uma coisa que eu fazia já no Brasil. Então, no Fazia. Brasil, eu trabalhava em supermercado, era assistente de compras. Então, eu trabalhei com um comprador do meu lado. Já ouviu falar de comprador do supermercado? A galera, tudo que você vê no supermercado, alguém analisa e alguém traz. Então era assim, era eu aqui e o cara aqui do meu lado. Até hoje a gente é amigo, a gente se fala. Esse cara me passou todas as manhas. Tudo, aprendi tudo. Foram 1 ano e meio do lado dele. Então eu entrei sem saber nada de Excel. Eu saí com Excel afiado. Nada de análise, análise afiada. Porque ele queria me ensinar e eu tava do lado dele, ele E tu tudo me estava ensinava. disposto a aprender também, Tava né? Isso é exatamente. importante. E também a abrir. Como é que se diz isso? Abrir mão de viver. Porque eu tinha 19 anos na época. Uma Sim. pessoa com 19 anos, ninguém vai trabalhar com 19 anos. Tipo assim, Não, não. full time, Esquece. tá entendendo? Então, eu ter aberto mão de estar em festa, de sair com os amigos, com os 19 anos de idade, me abriu muita oportunidade 4 anos depois aqui na Austrália. Porque um dos diferenciais hoje que eu tenho é esse conhecimento de análise e o Excel. Porque a galera vê o Excel, fala que não é muita coisa, mas você chegar numa empresa hoje, você A galera mostrar. hoje em dia não sabe, pô. Então, estavam falando 2 semanas atrás, uma semana atrás, estava lendo uma parada que tem um monte de gente tratando de ensinar É, a nova geração que eles não sabem mexer no Excel, não. não sabem mexer em Word, não sabe fazer nada. E não quer. Eu E quando eu trabalho. falo, e quando eu falo assim, com certeza não, ninguém vai trabalhar com 19 anos, quando eu falo, eu tô falando ninguém dentro do teu perfil, do teu padrão, que o nego tá escutando e falando, pô, eu comecei a trabalhar com 12 anos. No Brasil a gente sabe que tem um monte de gente que começa a trabalhar com 14, 15, 16. Quando fala ninguém com 19, é ninguém com 19 com o estilo Eu de vida que falo você tinha. isso. Com 19 anos, ninguém trabalha com o estilo de vida que você tinha. Não, Podendo morar com a avó, trabalhar se quiser, não, não sei o que, não trabalha. não. Pô, o cara não Quer trabalha. estar na praia. Eu falo. Eu já usei muito esse exemplo com gente que teve que trabalhar nessa idade. E aí é quando você abre o olho e você diz: caraca, é uma bolha. Tipo assim, eu tô cercado de amigos que têm a mesma qualidade de vida que eu. Mas com certeza, tem gente que 13, 12 anos de idade ou Isso. vai ou. Não, e aí, foi te ensinando esse poder de entender o que está acontecendo, de entender o que tem que fazer para ter mais, para ganhar mais, para se posicionar melhor. Eu também tirei forklift, eu também tenho É, forklift. tem. Que é uma profissão.
Por exemplo, se Não, der meu irmão, tudo errado hoje, isso. vai dirigir forklift na warehouse. Exatamente. Não tem como eu E ganha passar. bem, Não ganha tem uns como eu passar 38 a hora. fome. Não tem como eu passar fome. Ganha muito bem o forklift. E aí, eu trabalho de boa pra caramba, pô. Só Trabalho deve de ser boa. chato você sentado ali. Tem, mas Dirigindo e tal. quando tu olha pro cara baixando os containers, tu fala, pô. Bem melhor, né? Verdade. O cara desumilde, né? Deixa eu ficar chato. Tá chato, vai ficar mais chato ainda, mas eu não vou sair daqui, não. Só... E é bem pago. Então, até uma dica pra galera que quer vir pra Austrália, não sabe como vai trabalhar. É um trabalho bem pago porque é um trabalho perigoso. Você, querendo ou não, levantar um pallet de 600 quilos, estacar ele lá em cima, é um perigo que você tá correndo. Então, eles pagam muito bem para esse trabalho e tem poucos profissionais na área, o que aumenta mais ainda o rate. É tanto que eu perguntei pro chefe se ele queria alguém no mesmo instante. O chefe da warehouse, quando eu tava trabalhando, ele disse que queria alguém para trabalhar lá com ele. Tem a procura é muito, muito alta. E aqui é rotação, muita rotatividade de emprego, né? Eu começo a trabalhar e muda, e sai. Interessante e muda de isso, né? cidade, não quer trabalhar mais. Diz que O povo quer, escolhe, mas depois né? vai mudando. Então o cara sempre gente buscando tudo quanto é tipo de trabalho. O cara só tem que querer trabalhar. Eu já soube de gente aqui que leva um desaforo do chefe, tá há 3 meses no trabalho. Leva o primeiro desaforo do chefe, sai do trabalho. Australiano. Essa é a cultura. Até porque é um país muito de imigrante, né? Então tem sempre mão de obra. Isso. É muito quente aqui. Isso. Não, mas é bom para quem quer vir, né? Saber que tem trabalho, não falta trabalho. Se trocar uma ideia com um agente de imigrações antes, né? Uma agência e se informar. De repente tem até como se fazer um curso profissionalizante lá no Brasil antes de vir. Isso. Que seja válido aqui, que a galera aqui precise. Sempre tem os lugares que... algumas cidades específicas no país que eles oferecem a possibilidade de residência permanente, de visto permanente, se a pessoa tiver aquela profissão, aquele curso. E nem sempre é uma coisa super difícil. Teve uma época aqui que estavam dando para quem fosse morar nas cidades do interior, se você viesse para cá com um curso, se você fosse cabeleireiro. Interessante. E davam residência permanente. Contanto que você fosse... que ia lá, morava lá, tinha que morar lá por 4 anos, 5 anos, sei lá. Depois daquilo ali, você podia se mudar para outro lugar. Mas desde o começo, desde o dia 1, você já chegaria... era residente. Então você tinha direito ao plano de saúde, né? Isso. Ao Medicare, que é como se fosse a assistência pública, né? Isso. Ali é o sistema. Se fizesse com o filho vai estudar de graça na escola pública e tal. Todos os benefícios de um residente. O cara que sabe cortar cabelo, que provava a experiência, o curso e tal, chegava aqui... E às vezes tem até de graça no Brasil, né? No Sim. Senai, E o cara vai lá, faz um curso de graça, entendeu? Trabalha, vai para a Austrália, agora não sei, vamos supor que agora seja, sei lá, padaria. Porque sempre muda. Vai mudando, as profissões mudam. O cara tem que se informar, vem e vai para um lugar lá, faz a tua parada lá, marcenaria, padeiro, marcenaria contador, paga muita grana aqui. Contador, eletricista ganha fortuna. Muito. Vai lá, treina teu jiu-jitsu de noite. Exato. Visto permanente, residência permanente. Machucou, ter um sick. Isso é um negócio importante também. Eu nunca treinaria jiu-jitsu se eu tivesse num visto de estudante. Se você parar pra pensar. Você se machucar, eu torci meu tornozelo em maio do ano passado no jiu-jitsu. Foram 6 semanas com aquela bota ortopédica. Se eu trabalhasse descarregando container, era 6 semanas que eu ia ter que me virar pra ganhar grana. Tipo assim. E no meu trabalho, não. Eu chegava no trabalho, eu botava o pé pra cima e gelo no meu trabalho, e trabalhando no computador, com o pé pra cima. De boa. Precisa tá doente, precisa tirar um day off, recebe do mesmo jeito. Eu vou pro Brasil agora, vou passar um mês em setembro. É um mês recebendo normal, como se estivesse trabalhando. Boa. Então são coisas que... Primeiro, mas para isso tudo que a gente tá falando, tem que ter o inglês, né? Que muita gente não tem. Então essa seria a tua dica? Se eu tiver na posição de dar dica, o inglês... Tá na posição da dica. Tá aqui, cara. Tu tá sentado aí? O que tu falar é a verdade. É lei, hoje. né? O que tu falou é lei. Eu falo pra galera, os caras falam, pô, mas não sei se eu posso fazer isso. Eu falo, meu irmão, o dia que tu tá aqui, a tua opinião é a única que vale. Tem mais ninguém falando. Exato. Só tem tu.
Eu gostei. Não é não? É o único podcast que tá ao vivo agora aqui. Pra mim é esse. Então, É isso. é o seguinte, aprenda inglês, faça o curso profissionalizante, junta o dinheiro e venha pra Austrália. Boa. Chega aqui, se chegar em Sydney, procura o Bruno E e a pronto. gente vai Fica lá em dar um casa rola. 2 meses de graça. Vai dar um rola. Olha aí. Isso É. aí, meu E o Deus. rola pra gente amassar, né? Mas fica mesmo. Ó, isso é uma coisa. Ele tá falando, hein? Não, mas eu tenho que conhecer a pessoa, né? Não vou botar um desconhecido dentro de casa. Mas assim, porque eu fui muito ajudado aqui, sabe? Eu tive casa pra ficar quando eu cheguei, minha família aqui, meu visto. Tipo assim, aquele negócio, eu não sofri o que o imigrante sofre quando chega. É, quando o irmão da minha cunhada, uma da galera que tava lá na torcida por mim, chegou aqui, ele era pra ficar num. Eles estavam tentando ver um Airbnb pra ele. Eu digo, sacanagem, né? Eu morando só, podendo. E ele veio com a mulher e com a filha. Eu podendo emprestar, ceder um espaço pra eles. Resumindo, acabaram ficando lá em casa 2 meses. É, eu não gosto de dividir apartamento, por isso que eu moro só. Muita gente divide Claro. apartamento com outros. Mas, tipo assim, eu fui tanto ajudado que incentiva você a ajudar outros. E eu falo para amigos, tem amigos que querem vir, eu digo, pode vir, 2 meses você tem de graça. Que já é um baita incentivo. Dois Pô, meses de aluguel é é muita muito. grana que eles vão Muita deixar grana. de Vai gastar. salvar. Mais que 2 meses, não. Aí já é zona de conforto, já é tipo assim, já é demais. E tipo assim, é, poder ajudar. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, então poder ajudar é muito bom. Vou deixar depois o contato do Bruno aqui na descrição do vídeo. E aí tu manda A gente faz uma amizade antes. manda uma mensagem pra ele no DM, lá né? E No eu dava Instagram. muita dica, galera. Quando eu assistia vídeo no YouTube, eu dava muita dica, galera, dos comentários, tudo. Porque tem gente que só quer um caminho, né? Dei muita dica a Tadeu quando ele chegou. Isso, Tadeu, outro que não sabe também o que é ter um visto de estudante, porque já chegou tendo ali trabalhar, tudo. isso. E a vida vai ficando mais fácil, né? Porque assim, meu tio foi o primeiro a chegar aqui. Meu pai já chegou, então a vida do meu pai já foi mais fácil. Aí meu irmão chegou, a vida do meu irmão mais fácil. A minha vida, mamão com açúcar. Preparar o caminho pra você, né? Quem vier agora, da família ou um amigo muito próximo, esses são as cartas. Já Isso. tá jogado, tá Já vai, entendendo? isso, já vai estar tudo mastigadinho, né? E isso com tudo, né? Mas também vai dar vontade da pessoa, porque na empresa que eu trabalho, por exemplo, eu gosto muito de ensinar, gosto muito de ajudar, mas tem gente que não quer aprender. Sim, sim. Então a gente tá falando esse negócio dessa nova geração que entra no trabalho. Eu sou novo, eu tenho 24 anos. Eu sou, se for botar naquela categoria, eu sou geração Z. Mas eu não me identifico com a geração Z que eu vejo trabalhando comigo hoje em dia. Que é a galera da minha idade. Até 26 anos, eu acho que 27 é considerado geração Z. Mas eu vejo um pessoal que tem lá na empresa de 26, 19 anos. Eu falo nunca que eu me adequo, tá entendendo? Nunca que eu me... Como é que fala? Se identifica. Me identifico com eles. E eu tento ensinar, Excel, aprende Excel, aprende a analisar, faz um pensamento crítico. Tem hora que eu sento na frente, é porque é chato isso, tem hora que eu sento na frente do computador, olho pra tela, fiz análise, olho pra tela, tem que ficar meia hora olhando pra análise pra você sair com alguma coisa dali. Não é rápido. Você não vai fazer um negócio e a resposta vai ser... Claro. Tem que parar e pensar, esse número tá vindo aqui por quê? Ah, por causa disso. O cérebro vai funcionando. Mas o povo não não quer muito isso. Mas não Celular. treinaram, né? Não treinaram. Não Por isso que eu treinaram. falo, é treino, né? É treino. Mas aí talvez a arte marcial esteja envolvida nisso. Talvez, bem provavelmente, porque eu não sei. Como eu fiz judô e jiu-jitsu muito criança, eu não sei o que é não treinar. Assim, não existe a possibilidade na minha vida sem ter nascido e ter praticado judô e jiu-jitsu. Tem gente que não sabe lidar com a autoridade. E a gente é ensinado no judô toda essa hierarquia, né? Chamar sensei, pedir faixa. A galera pede faixa aqui na Austrália. É muito normal. Lá no Brasil, pediu faixa, paga 10, sei lá. Chegou atrasado, não entra no tatame. Às vezes paga 10, paga 20. Aqui a galera chega... Eu nunca cheguei, acho que eu cheguei atrasado 1, 2 vezes no treino aqui, em um ano.
a galera que chega frequentemente e, tipo assim, é outra cultura, tá entendendo? Porque não tem outra parada. essa disciplina. Pode crer. E isso vai em todos os cantos. Vai trabalho, vai como você encara a dificuldade na vida. Por exemplo, como eu tô encarando a minha zona de conforto agora, eu poderia colocar uma defesa, né? Tipo assim, não, tô na zona de conforto mesmo e tá muito bom. Sim, Porque é sim. bom. Não, o ser humano se adapta, né? Em qualquer situação. Acaba se adaptando. O cara, igual você disse lá, de descarregando container, tu também consegue em algum momento sentir que vai ficar ali. Passei 2 Nem... meses sem procurar emprego. Tipo assim, tá bom. Aí você fala, Sim, caraca, o que é que eu tô fazendo? Não tá bom. Não é isso que eu quero, tá entendendo? sim. É sempre estar se esforçando. E foi muito bom esse negócio do campeonato, voltando pro jiu-jitsu. Foi muito bom eu ter não lutado o open weight para eu ter notado que eu tava nessa zona de conforto. Talvez demoraria mais 1 mês, 2 meses, até 1 ano para eu notar que eu tô nessa zona de conforto. Maneiro Não que demais. eu estava, né? Que eu ainda estou, porque é muito recente ainda. Eu vou, se você permitir, eu vou qualquer dia lá, chegar lá cedinho lá na academia pra filmar um dia Bora. teu, lá, 6h30, vlogar lá uns 6h30 da manhã, bora. depois te acompanhar indo pro trabalho, A gente toma um pá, cafezinho. tomar um café. Não todos os dias, todas essas terças e quintas, mas, por exemplo, quinta-feira a gente foi agora, aí depois aí todo mundo toma um café, que é muito massa, começa o dia já lá em cima a Daquele energia. jeito, né? A gente faz. Você Prazer, fala depois aí. ir ver a tua aula com as crianças, passar o dia lá contigo, pô. Vai ser maneiro demais. Massa isso aí. Time de futebol tem lá? No, Em John People? tem o Botafogo da Paraíba. Eu não sou muito ligado com futebol. Sim. Ninguém da família? Não, tipo assim, É mesmo? A galera da família não é ligada? Não, interessante, né? Maneiro, legal. Eu. Minha família também não é muito. Não? Eu sou. Hã? Minha família não. Mas teu pai. Não, ninguém? Interessante, porque geralmente é do pai, né? É. Meu pai, ele gostava muito de futebol, mas depois de adulto ele disse que nunca acompanhou. É interessante, porque quando eu fui para São Paulo a primeira vez, eu tinha 18 anos. Quando eu cheguei em São Paulo, é tudo futebol. Tipo assim, o nosso jiu-jitsu aqui, a nossa conversa em comum ou com qualquer outra pessoa do jiu-jitsu, lá em São Paulo, é futebol. O padeiro lhe conhece por causa do futebol, da pelada, disso. Eu nunca tive isso, nunca... É. Sempre torci pra seleção brasileira, mas time. O meu acho que foi muito por causa da rua também. Muito por causa da rua, meus amigos da rua ali, a galera. Meu melhor amigo é botafoguense, fanático, assim, maluco. E aí os botafoguenses são botafoguense, quem tem amigo botafoguense sabe, eles são diferentes mesmo, assim, com esse lance do jeito de torcer, é tudo muito diferente. E acabou me incentivando mais a buscar também. Meu time, eu torcer mais pro meu time, vou acompanhar mais. Porque o cara sabe tudo, sabe? Tem uma opinião formada de tudo que tá acontecendo no time, eles são meio pessimistas e tal, são bem diferentes do Flamengo. Eu sou flamenguista. E eu acho que foi mais por esse lado aí, o lance do futebol, para mim, assim, na minha vida. E depois, dentro do meu tio, eu tenho um tio que ele é flamenguista, assim, também. E Tu é Flamengo, me então? levava, me levava pro Maracanã e tal, pá. Me então, ajudava um pouco, mas não é aquele fanatismo, nunca foi aquele Tô fanatismo, entendeu? ligado. E era só ele, a família enorme, só ele, assim, que tinha esse lance com... Eu tentei ser palmeirense e flamenguista, mas nunca... Eu lembro criancinha assim, caraca, eu tenho que escolher um time, todo mundo tem um time. Aí eu gostava do verde. É uma pressão, né? Mas realmente uma pressão, né? Todo mundo tem um Brasil... time, tem que escolher um time, né? Aí não, você Palmeiras. Aí passava 6 meses, não gostava do Palmeiras. Você Flamengo, porque todo mundo é Flamengo. Aí não gostava. Mas gostava de jogar bola, era muito ruim jogando bola. Muito ruim. Era o último a ser escolhido. Mas tava lá com a galera. Tipo assim, levava chute, carrinho, tudo. E dava umas quedas, né? De vez em quando dava umas quedas. Eu lembro o dia. Já era o No Gi em 2010, tá ligado? A gente jogando bola, aí o menino veio brigar comigo, aí eu lembro que eu só dei uma rasteira assim nele, aí o menino, bum, caiu no chão. Nunca deu soco em ninguém. Mas assim, já Só usei o judô só... bicuda baraia. Só... Né?
Só no bico Só da pra me barraca. defender. E aí acho que ele nunca viu de onde veio essa rasteirinha até hoje. Mas nunca fui de brigar dessas coisas. Boa, É. boa, Bruno. Porra, não, maneiro demais, brother. Obrigado pela moral. Eu quero saber se você tem planos pro futuro. Você falou aqui, eu sempre pergunto da sua rotina, né? Da sua rotina. Você falou um pouco aqui. Tem uma coisa que você não colocou na tua rotina, tipo treino 6 da manhã e tal. Acorda que horas, mais ou menos, sem falar. Se quiser falar, se não quiser. Tem gente que não gosta de falar que horas que acorda. É, sério? Tem muita gente que não gosta de falar que horas que acorda. Interessante. Deixa eu só perguntar antes. Que horas que tu dorme? Porque tu acorda 4h30. 10h40 eu tento estar na cama. 10h40. Então tu dorme ali umas 6 horas. 4h40 eu acordo. 6 horas. 6 horas por dia. E é de boa pra tu, assim? 6 horas é de boa. 6 horas é de boa e alguns dias, às vezes eu tô aqui editando ou fazendo alguma coisa e dá um Entendi. soninho. Aí eu vou e deito 20 minutos, meia hora. Ah, tu não força ficar acordado. Não Por exemplo, forço, dá o não- soninho, não, vai não tomar um forço. café. Não, Não. tu sério. Se eu boa. tomar um café é aí que eu durmo mesmo. Eu Se eu falei, né? tomar um 3h30, se eu tomar um café depois de 3h30, 4 horas da tarde, meu sono já era. Cara, eu comecei a tomar café com esse meu tio flamenguista. Acho que 4 anos de idade, 5 anos de idade, ele já me dava café. Me levava pra casa dele escondido pra me dar Caraca. café. Então eu tomei muito café. Aí o café, se eu estiver tomando café todo dia, o café me pega ao contrário, me dá sono. Entendi. Entendeu? É. Então, pra eu ter o efeito assim do café estimulante e tal, eu tenho que parar assim uma semaninha, Sim, 5 dias. E aí, pô, se eu Pra ficar mais sensível pra à ficar mais cafeína. sensível, senão esquece. Se eu tomar um café agora em 20 minutos, eu vou Caraca, dormir. mano, que estranho. É doideira. Interessante. E eu pensava que era maluquice da minha cabeça até começar a ver uns artigos, umas Ah, e publicações. tem relação. Tem. Que dá sono. É. Vou pesquisar sobre isso. Tem uma explicação bem uma comprovação, né, científica e explica por que acontece isso. Mas não é é numa pequena porcentagem de pessoas. Da população, não. Não? Não, com todo mundo. É que nego não sabe, acaba que o café acaba fazendo cada vez menos efeito. Eu não saberia explicar agora nos termos científicos, mas acaba que como se fosse uma droga mesmo. Você toma, vai ter um pico cada vez mais curtinho, entendeu? E aí acaba tendo que tomar outro. Aí tem outro pico curtinho, só que esse pico curtinho, quando desce com sono, devastador. E eu sinto isso direto. Se eu ficar tomando café todo dia, eu sinto isso direto. Eu sinto Por isso que eu só tomo. Se eu estiver tomando todo dia, eu só tomo tipo 8 da manhã ou 10 da manhã. Entendi. Entendeu? E porque acabou. você não vai sentir sono, Porque aí, não, porque eu não vou sentir tanto sono. Vou sentir um pouquinho, mas não pega nada. Eu sinto esse down do café à tarde. Se eu tomar de tarde, vai muito lá pra cima, porque eu sou muito sensível. Mas aí também quando passa o efeito eu sinto. Mas não a ponto de sono. Pô, não. Comigo eu não consegui ficar em pé. Caraca, interessante. Se eu tomar assim, tipo, dou aula 4 da tarde. Começo a dar aula às 4, né? Dou aula de manhã, 6 da manhã e depois dou aula às 4. Ah, tu dá aula de 6 da manhã aqui também? Sim. Ah, boa. Cara, só que é segunda com a sexta. Dá pra eu ir lá terça-feira. Tá, e dá pra eu vir aqui no treino? Dá, pô. Do 6 da manhã, semana, dá. Aí, pô... Me lasquei, faltam 8 agora. Pô, aí o cara chega... Se eu tomar 20 minutos antes, né? 20 para as 4, tomar um cafezinho... Quando dá 4 horas da tarde, os tiny tots correndo, as crianças de 5 anos correndo pra lá e pra cá, e eu aqui, ó. Caraca, mano. Mal mesmo, não posso. É interessante isso, velho. Eu posso se eu tiver, 5, 6 dias sem tomar. Sim, aí, porque aí você vai estar sensível, e aí né? vai cair bem. Mas se eu estiver tomando café todo dia, eu não posso tomar café de tarde. Mas é uma droga, né? É um vício. Eu já tive época na vida de tomar 4, 5 xícaras de café no dia e achar normal. Tá tremendo, porque eu sou bem sensível. Tá tremendo e achar normal. Tudo bem, mas não tá normal. Bem. Aí não tô dormindo de noite. Por que será? Tá entendendo? Isso. Não tá tudo bem. Não, eu durmo igual uma pedra. Não acorda. Não tenho problema pra dormir. Nunca tive, nunca tomei remédio pra dormir. Não tomo remédio pra ficar acordado, graças a Deus. Fica aí. E acho que tem muito a ver com o jiu-jitsu também, né?
E Deus, que é muito bom comigo, sempre foi. É. Eu nunca tive nenhum tipo de problema pra dormir, não. O jiu-jitsu me ajuda muito. Eu sinto a minha qualidade do sono quando eu não treino jiu-jitsu. Porque eu tô mais descansado. Tenho mais energia, consequentemente demora mais pra pegar no sono. Pegando isso. A minha rotina é... Tu quer assim, desde que acorda, Um dia normal. um dia normal. Como é que é? Hoje, por exemplo. Não, mas hoje não teve Isso. jiu-jitsu. Uma quarta-feira. Uma quarta-feira é um dia bem normal. Eu acordo de 6:30 da manhã. Deixo o celular. Por isso que eu perguntei esse negócio do celular, porque eu aprendi a deixar o celular longe do meu alcance. Por isso que eu perguntei quanto tempo tu fica sem o celular. Porque eu quero ver se dá pra eu aumentar mais isso daí. O que é que eu fazia antes? Era o celular do lado da cama, acordava, Instagram, e eu vi que isso me fazia muito mal. Teve um dia que eu abri o Instagram, aí tinha uma foto. Tem um jornalista da nossa cidade, lá de João Pessoa, chama Mofi o nome dele. Sabe o que significa Mofi? Se alguém falar Mofi pra tu? Não. Meu filho. Vem de meu filho, Meu filho. mas sabe quando alguém é da quebrada? Como é que fala isso em São Paulo? Trombadinhas, conhece trombadinha? Trombadinha. Sim. Pronto, a gente chama Mofi. É mesmo? Aí o Instagram desse repórter é Mofi, porque ele ficou muito famoso de entrevistar as pessoas que acabaram de cometer o crime. Sabe aqueles repórter policial? E o cara foi preso. Aí vai lá e o cara tá Aí com ele, e aí, Mofi, você fez o quê, Mofi? Aí tal. Aí ficou Mofi. Aí teve um dia que eu acordei de manhã. Aí teve um dia que eu acordei de manhã. aqueles caras que estão com a camisa na cabeça, algemado e tal. Mas ele era o repórter, ele não era Não, esse. então o cara era o repórter. Tipo da Atena, Sim, 5 horas da tarde. Aí ele é o repórter. Aí teve um dia que eu acordei bem cedo, assim, pra ir trabalhar. Eu abri o Instagram, aí tinha lá uma foto de uma pessoa morta, assim. Caraca, isso já afeta o seu dia, né? A primeira coisa que você vê já é uma notícia ruim. Não importa se é uma pessoa morta, um WhatsApp. E você acaba levando as coisas de uma maneira muito superficial. Por exemplo, uma morte de manhã, no resto do seu dia, o que vai ser o resto do seu dia? Não é nada. Exatamente. Você já encarou o pior momento da vida, assim, o momento mais impactante da vida dos humanos, né? Sim. Aí teve um dia que eu decidi, eu digo, não, eu não vou usar meu celular quando eu acordar. 6:30 da manhã eu vou botar meu despertador e meu celular vai estar longe. Eu boto ele lá, carregando lá longe de mim. Aí eu acordo 6:30, desligo o despertador, aí vou direto pro banho. Eu preciso de um banho de manhã para acordar, senão eu fico bem sonolento. Nerdão. Aí vou direto pro banho. Não. Minto. Vou tomar água. Vou direto pro banho depois da água, porque eles dizem que é bom tomar água meia hora antes de comer, Antes de assim que comer. acorda. Aí eu tomo meu copo d'água, vou pro banho, faço meu café. Das 7 horas da manhã, 7:10, eu já tenho tomado meu café. Aí eu vou lá pra sala, aí eu faço meu momento de devocional, que dá de umas 7:10 até 7:40, 7:50 da manhã, que é um tempo que me ajuda muito durante o dia, de tipo assim, o que realmente importa e de estar presente naquela situação, até os benefícios da leitura profunda, o que faz no cérebro, tudo. Então eu faço meu devocional ali de 40, 50 minutos, aí vou lavar minha louça do café da manhã, troco de roupa, escovo os dentes, chego no trabalho 8:50, vou trabalhar 9 às 5. Aí da 12:30 vou ter o meu almoço. Eu cozinho, então eu levo minha marmitinha, cozinho no final de semana geralmente, para não ter que me preocupar com isso durante a semana. Vou pro meu almoço, meia hora de almoço, volto, termino de trabalhar às 5. Saio 5 minutos antes, 4:55, porque eu tenho que estar no jiu-jitsu às 5. É de boa me atrasar no jiu-jitsu, mas como às vezes eu chego muito cedo, muito mais cedo no trabalho, então tem essa flexibilidade. Mas um dos requisitos para eu ajudar nas crianças foi eu poder chegar 10 minutos atrasado, porque assim, o trabalho é minha Claro, prioridade hoje. prioridade, é isso. Aí de 5 até as 6 eu ajudo nas crianças, ajudo com as crianças, isso numa quarta, né? Aí, entre 6 e 6:30 é o tempo do intervalo entre as aulas das crianças e dos adultos. Aí a galera joga bola lá no tatame. Às vezes eu jogo lá com eles também. Não costumo muito, mas jogo. E de 6:30 até 8 é a aula dos adultos. Aí eu tento sair o mais rápido possível da academia, porque eu vou
é 20 minutos pra ir pra casa. Então eu já tô pensando, já vou chegar em casa de 8h30. Chegou em casa, 8h30, vai comer alguma coisa, tomou banho, deu 9 horas, 9h30 eu tô pronto pra dormir. Eu não tô estudando agora, vou começar um curso agora de novo em junho. Tô fazendo um micro certificado em supply chain, que é a minha área, numa universidade dos Estados Unidos, online, para esse negócio que eu falei do longo prazo do meu trabalho. É assim, é investir agora, sair da zona de conforto, que eu já estava saindo da zona de conforto em algumas áreas, mas não em todas. Agora é uma mudança que eu quero fazer em todas, para investir no meu futuro. Aí, às 9h30, eu tô livre para dormir. Ontem, por exemplo, eu tava na cama 9 horas da noite. Se eu conseguir chegar cedo para dormir, no outro dia tem trabalho, eu vou dormir. Quando eu tô estudando, é muito corrido, mas vale muito a pena, porque você se sente muito bem depois que termina o curso. Chegou em casa 8h30, eu tomo um banho, faço um shake, aí eu me sento na mesa para estudar. Estudo até 10h30. 10h30 vou dormir, longe do celular, aí leio a Bíblia ali de novo, uns 20 minutos, até pegar no sono. Pegou no sono, desligou a luzinha do lado da cama, acordou, Já era. tudo de novo. Boa. É bom. Mas é muito bom também esse período de não estudar, porque me dá essa flexibilidade de dormir. De dormir Às um vezes pouco a galera, mais, depois mais do treino, quer descansado. sair pra comer, quer. Aí eu Aí posso. tu consegue ir. Quando eu tô estudando é muito restrito. Já teve muita situação de eu dizer não. De, assim, ver meus sobrinhos, não posso, porque se eu não estudar, É, vou perder meu curso. isso. E a prioridade de agora, né? O conforto de agora. Mas essa é a minha rotina e assim, a rotina você tem que se adaptar até você achar a sua perfeita, né? Não a perfeita, a que você mais se adequa. Mas tem dia que eu vejo assim, caraca, segunda-feira, tudo de novo, tá ligado? A semana toda pela frente. Aí que entra a disciplina. Você tá fazendo isso porque você tem um Isso. objetivo. Então bora. Objetivamente. Nem todo dia a pessoa quer ir pro jiu-jitsu, Claro. tomar amasso, Pô. os caras lá suados, fedorento na sua cara. Me deixa ir pra casa. Não, pode Mas tem que crer. estar lá. Pode crer. Ó, espero que você volte aqui de novo antes de pegar a preta, hein? Bora. Antes de pegar a preta, hein? Bora fazer um inglês da próxima vez. Não sei o Meu que é que Deus tu do acha céu. aí. Pô, pode ser. Eu vou É? trazer o co-host aqui pra me ajudar. Tá. Tem A que. gente faz um. Não comigo em inglês, né? A gente traz. Não, tu em inglês, tu em inglês. Não, Eu vou mas. trazer o Oli, vou botar o Oli aqui de co-host Pronto. comigo. Pronto. E aí desse lado você bota alguém aí. Tá. Vou trazer minha carta forte. Vou trazer minha carta forte, botar o Oli aqui. A E gente tu faz. bota alguém aí e vocês ficam falando inglês e eu finjo que yes, no, pero que sim, pero que não. Inglês, espanhol e Pô, português. que isso, gente? Que doideira. Mas. Obrigado pelo convite. É muito Maneiro top isso demais, aqui, pô. muito profissional isso aqui que você está fazendo. É excelência, né? Assim, você vai fazer um negócio, tem que fazer bem feito. Não adianta você querer fazer um podcast, botar 2 microfones ruins, Eu... que isso, cara? Tá maluco? tá ligado? Pode sim, pode Não, sim. pode, Tem que mas começar. tem que ser bem Tem que feito. começar. Isso, tem que fazer o Tá melhor que você entendendo? pode fazer com aquilo Isso, que você tem. Você. O melhor que você pode fazer até onde você pode chegar. Pô, tem microfone muito melhor que isso aqui. Com certeza, tem com tudo certeza. muito melhor. Tudo muito melhor. Mas isso é o melhor que eu posso fazer. Mas quando eu falo isso, é assim, eu tô comparando você com você mesmo, não tô comparando você com outros, tá entendendo? É o que eu faço todo dia. E o que é eu uma faço coisa todo que dia. você escolheu fazer, você veio fazer bem feito. Você não fez de uma maneira que você poderia ter. Ah, tá bom. Não. Tá entendendo? Tá, aqui tá meu tudo. Tá, tudo que eu posso fazer até agora, o melhor que eu posso fazer é isso. Quando puder isso ser é melhor, top. vai ser melhor. Quando puder ser melhor, vai ser Claro melhor. que aquele negócio do trabalho lá, claro que tem gente que começou a trabalhar com muito mais novo que eu, e claro que tem gente que não tem condições de ter um aparato Isso, desse. Mas que seja o melhor que você E isso, tem que esteja ser. disponível. Tem que ser. Tem que dar o teu tudão pra começar o melhor que puder. Não é se endividar, sem fazer dívida, sem fazer maluquices, mas Consciente, né? Ser consciente de fazer o melhor que puder. E tem uma galera fazendo as paradas agora que realmente eu queria, isso aqui é uma coisa que eu queria. Mas, pô, tem gente fazendo, tipo, dois sofás, microfone de lapela, entendeu?
Tem vários Outra tipos de pegada, formato, outra pegada. Pô, senta no tatame lá e faz no tatame. Maneiro pra interessante. caramba, entendeu? Bota o kimonão. Verdade, tu tem essa opção, né? Né? Pô, tem de tudo aí, cara. Tem de tudo. Não falta formato pra pensar, pra fazer. E eu queria fazer uma coisa que tivesse a ver comigo. Eu saí de casa e casei direto, né? Quando eu saí da minha casa, eu saí, casei. Tá. Casado. Nunca morei sozinho. Desde que eu saí de casa, eu tenho minha biblioteca com meus livros, minha mesa. Então, eu queria que esse lado aí fosse um lado que representasse um pouco as coisas da minha vida, né? Do que eu vivi, as coisas que eu gosto. Mas aqui, desse lado aqui, que fosse o que eu sou já. Isso aqui é uma Eu extensão sou sua. uma extensão minha. É. Desde que eu casei, que eu saí de casa, minha mesa com meus livros atrás de mim, e é isso. Eu trabalhar, para eu escrever, para eu ler. E eu sempre tive esse espaço. Gente virar, a gente morando na nossa casinha, primeira casinha na Argentina, era Mas seu espaço pequenininha, tinha meu espacinho lá, e o nego entrava e meio que virava o nariz assim, tipo pá. Cara, eu vou botar meu livro aonde? Vou deixar dentro da caixa? Vou botar dentro do... Entendeu? Então, é isso. Não é um formato que, quando eu vi, eu falei, cara, isso aí tem tudo a ver comigo. E eu pensava, pô, o cenário que eu gostaria de ter um cenário assim, porque é o que me representa. Você mais se adequa. Quando eu tava descarregando o container, eu sempre gostava muito de perguntar a história de vida da pessoa que tava comigo. Aí eu cheguei com a ideia, caraca, devia ter um podcast descarregando o container. Olha aí. Galera batendo container, só trocando ideia. Ia ser massa. Brother, eu falei, eu não lembro agora com quem foi que eu falei isso. Outro dia eu tava editando e tava tirando as partes que, antes de começar mesmo aqui, né? Igual a gente teve aqui quando a gente tava... Sim. Porque tá gravando... Tá gravando desde aquele momento. Tô ligado. Aí eu tava tirando e eu tava conversando, eu falei assim... já devem ter inventado já, mas deve ter algum por aí. Mas se eu fosse um cara que gostasse de tatuagem, se eu fosse tatuador, eu ia trazer o maluco e ia começar a tatuar o maluco e trocar ideia com o cara, entendeu? Sabe qual é? Verdade. Uma coisa que tivesse a ver comigo. Tá fazendo a sessão e outra vez esse maluco. Ideia aí, pá, pum, e vai ver como é que vai ficar a tatuagem no final. Caraca, entendeu? Olha a ideia aí. Não falta formato, velho, pra fazer, entendeu? Bota o cara sentado num divanzão assim, num divã, pá, e troca ideia e faz o podcast com o maluco e o cara sai de lá com uma tatuagem. Então tu vai chamar um cara que queima tatu também, pá. Isso. Então tem... Cada um faz... Eu acho, assim, que fazer uma coisa que tem a ver com a pessoa. E isso tem a ver comigo, por mais que quem não me conheça não saiba. Eu sou esse cara que eu gosto mesmo de uma biblioteca cheia de livros, uma mesa e só isso. E entendeu? trocar ideia aqui, de conversar. Pô, tá maluco. Eu posso ficar... A minha esposa me zoa pra caramba, porque ela fala, cara, eu acho... Porque ela é muito simpática, ela conversa muito, ri, pergunta da vida, pergunta pra caramba e tal. E eu sou ao contrário. Eu gosto realmente de ouvir. Sabe qual é? E eu, às vezes, então, ela fala, não sei como é que teus amigos gostam de tu, porque tu não fala nada, tu fica só escutando e tal, pá. Falo, pô, mas eu gosto, a gente é homem, às vezes não precisa falar muito, a gente fica os dois olhando pro céu, assim, ó. Fala do céu lá, e foi maneirão. Como é que foi lá com o Bruno? Foi maneirão. O que vocês fizeram? Nada, ficamos lá. Cada um tomou uma cerveja, ficou olhando pro pôr do sol, tal, e tal. E assim, eu curto. E aprendi muito a perguntar com ela. Eu sou muito ruim fazendo... Cara, eu sou muito ruim fazendo pergunta. Ela... Cara, como é que tu vai começar um podcast? Tu não pergunta nada. Eu falei, não, eu gosto de trocar ideia, pô. As perguntas vão ser ruins. Daqui a uns 3 anos vai melhorar, galera. Daqui a uns 3 anos eu sou faixa branca. Não, mas eu senti que foi uma conversa mesmo, tá entendendo? Não foi uma... trocação de ideia. Eu me amarro. E eu gosto muito de saber isso. Eu gosto muito de saber... como que as pessoas chegaram onde elas chegaram, quais foram os erros. Que era a minha curiosidade no container. Assim, chegava alguém novo, e aí? Chegou quando? Aí a galera ia eu só perguntando, pra tirar mais da pessoa, tá entendendo? É maneiro, né, cara? Então, vai ter gente que não gosta e vai ter gente que gosta. Eu sou dos que gostam. E é isso, pô. Eu tive a oportunidade de fazer e tô amarradão, bro. Tô amarradão. Tá curtindo, então. E se é um negócio que você curte, não vai ter aquela obrigação de fazer aquele negócio chato, tá entendendo? Pô, eu venho amarradão pra cá, vou ali pro meu cantinho, começo a ter que aprender de novo. Sou faixa branca, então tenho que aprender tudo, sem nada, sou velho, sabe? Tudo é...
Tudo é feito pra gente jovem igual Você é faixa branca na edição, Sou tem que faixa deixar branca claro. na edição. Sou E, faixa e branca casca grossa sou do faixa jiu-jitsu. branca. Tá Faixa maluco, preta. cara. Tem que deixar E claro. sou faixa branca nisso tudo aqui de internet, YouTube, edição, pô, áudio, vídeo, imagem, som, É doideira, né? colorimetria. Meu irmão, quando eu Caraca. escutei o cara falando, não, uma colorimetria, eu falei, o quê? Falei, O que é isso, colorimento? tem que ficar mexendo na cozinha lá pra editar. Depois que tu editou tudo, que tu acha que tá tudo bom, aí tem que parar pra mexer só no som, depois parar pra mexer só nas Caraca. cores, como é que vai se ver. Ih, meu irmão, Loucura, viu? daqui a um tempo eu vou olhar pra trás e vou falar, cara, tá horrível. Eu sei que eu vou falar que tá horrível, Porque eu vou você ter já vai ter aprendido muita alguma coisa. coisa. Isso. Mas é isso. Aí tu gasta quanto tempo, por exemplo, editando um... Ah, nem pergunta isso que eu vou me sentir humilhado. Tô humilhado. Horas, dias. Ano que Dias, vem o horas. podcast sai. Pô, cara, é muito assim, é muito assim. Tô ligado. Porque a vida não parou ali Não, fora, é. né? Eu tenho que continuar, eu faço... Você não vai parar tudo aqui não- pra putz, editar. todo dia é um... E aquele negócio do sono lá, não existe uma pílula que você vai dormir. Ah, como eu queria. Tomar a pílula 20 minutos, equivalente a 8 horas e tchau. Isso, Não. todos meus amigos sabem que eu queria essa pílula desde que sou pequenininha. Falando, "Não, quando eu crescer já vai existir um comprimido que eu vou escolher lá 12 horas. Esse é de 12 horas. Pá! Dorme meia hora, acordou 12 horas. Caraca, 8 horas. ia ser irado isso Dorme aí, 15 minutos, acordou 8 horas. Existe, mas a pessoa dorme 12 horas mesmo, né? Você toma um comprimidinho, pum, 12 horas apagada aí. 48. O maluco toma na sexta, acorda na segunda, assim, ó, não sabe nem Que o que merda, aconteceu. que final de semana legal. Ai, velho. Infelizmente isso não vai acontecer, mas eu gostaria que tivesse esse comprimido, de tomar um comprimido A gente que... deu várias ideias. A gente deu ideia do container, podcast container, podcast a tatuagem e o comprimido de 8 horas para dormir. Agora é com vocês. Agora vocês desenvolvam aí, brother. Ó, quem inventar o comprimido de 8 horas fica milionário, pô. Fica. Bilionário. Trilionário. Fica. Não é não? É. Putz. Quem não vai querer? É. O cara falar Se bem todo... que mas você Não, tem sentiria gente que gosta muito de dormir. Eu sei disso. o processo de dormir. Eu gosto daquele processo. Por exemplo, tomo Eu banho, se poderia acalma, passar tal. o resto da minha vida sem dormir nenhum dia. Não, mas aí no caso você Eu tomaria sentiria... o comprimido, Ah, dormiria, porque a única maneira seria, eu acho que teria que ser, Oral, tipo, dormir meia hora, vamos supor. mas pra você, passaria 20 minutos, meia hora ou passaria às 8 horas? O seu corpo sentiria que seria as 8 Não, horas meu- de descanso. Meu corpo sentiria Mas pra você, no relógio, seria... meia 2 hora. Ah, Entendeu? loucura, é. Tomou o comprimido, deitou assim, ó, meia hora, quando acordou é como se tivesse dormido 8 horas. Caraca, é. Eu escolheria não, eu E a queria de maneira brincadeira ia ser natural. natural. É. Eu Eu teria no bolso, tipo assim, pra um dia, tá ligado? Uma segunda-feira, assim, o cara... Domingo pra segunda, mas... Caraca, que loucura. Boto fé. não dá, Por eu que acho que não? não dá. Porque eu penso disso desde que eu tenho, sei lá, 7 anos de idade. Nunca Será que aconteceu. não é um sinal pra você fazer Não, esse comprimido não, acontecer? não é. Sou muito novo pra morrer. Uma coisa... Imagina, o cara que cria isso, que se ele já não é bilionário, eu vou matar o cara. A galera fala... A última coisa, teve uma situação muito engraçada. O Tadeu tava mostrando uma posição, um choke. Aí o menino simplesmente apagou no meio da posição e o Tadeu não notou. Tipo assim, tava mostrando a posição e apertou. E assim, tá pegando, não, passou, sério, uns 20, 30 segundos com o choke dentro. Que isso, cara. E o menino apagado. Aí quando ele acordou... Todo mundo vendo, todo mundo vendo. mano. Foi assim, foi triste na hora, porque Todo você mundo pensa... vendo e todo mundo sério. Tipo, ninguém Sério? falou nada. Deixa ele, Não, porque ele tava na morrendo. posição de tartaruga, então Tadeu não via a cara dele, nem a gente via. E Tadeu tava por cima, assim, puxando. E a tartaruga começou a E o menino estribuchar apagou. aqui. Aí ele disse, eu senti o menino pesado, mas ele não falou nada. Aí ele puxou, e aí, tá pegando? Não, tá... Assim, ele não falou nada, tá pegando? Falou Ninguém nada. falou nada. Aí quando ele checou, pum, caiu no chão. Nossa. Aí ele disse que quando acordou, parecia que ele tinha dormido 8 horas de sono. Tava tendo É sonho mesmo? e tudo. Que aí isso, ele cara? acordou com o professor chamando ele. Ele, o que é que o professor tá fazendo aqui? Me acordando de um sono tão bom desse. Tá falando sério? Aham, aconteceu. Você pode Olha. perguntar pro Tadeu isso, que isso aconteceu. Então já temos uma pista. Uma pista, que é ser Choke. choke. Ser apagado. Você acorda... Eu nunca apaguei.
Então não sei disso, mas pelo que ele falou, foi uma soneca muito boa que ele tomou. E foi tipo assim, 1 minuto, tá ligado? Entre o tempo que ele apagou e o tempo que ele acordou de novo. E foi profundo. Foi restaurador. Sono Rens, milhões. Imagina aí. Pô, moleque, tá maluco. Ah, se vocês souberem de alguém que tá vendendo isso aí, vamos fazer, ficar conhecido pelo mundo. Qualquer faixa fazer preta na chegar esquina aqui. consegue Não dar faz isso. isso não. A parada tem que ser lícita, pô. Tem que ser uma parada revolucionária. E quando tiver também o podcast dos containers carregando, dá os créditos lá do Bruno, hein? É Alguém, isso aí. os 5% e o crédito. Fala, Ia ser ó, muita isso aí- história, mano. Isso aí eu fui no Bruno, foi o Bruno Lima que eu escutei falando lá no registrado BJ aqui. Out. E eu tô fazendo só por causa dele. Dá os créditos pro cara, não faz sem... E da tatuagem Da também. tatuagem. Fala que foi A tatuagem eu gostei mais da do container. Porque seriam pessoas mais aleatórias e a pessoa sairia com algo pra você Parada, mostrar o né? resultado, tá ligado? Então você Ia tá, ser maneiro. a gente tá aqui nesse podcast, vai ter um resultado que a pessoa vai poder ver, assim. Mas tem que saber tatuar, né? Não, tem que ser um brabo. Tem que né? ser brabo demais, né? Pra trocando ideia e pá, e pum. E não fazer, sei lá, não doer. Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas deve doer. Tu não gosta de tatu? Cara, eu até gosto. Eu tenho uma na mente, assim, que eu gostaria de ter. Mas nunca tive a oportunidade. Nem, quando eu tive a oportunidade, não tinha o dinheiro. Quando eu tinha o dinheiro... Hoje em dia, por exemplo, aqui na Austrália, não conheço ninguém que tatue, nada. Mas seria uma coisa muito específica. Uma parada, a tatuagem que eu tenho em mente é uma parada que eu criei, entendeu? Eu que bolei ela. Tem um pouco de cagaço, assim, de tipo, pô, vai ficar me machucando, furando e tal. Acho que já passou do tempo. Já. Quando eu tinha... Era pra ter feito isso, porque eu tenho essa ideia desde muito novo. Desde os 15, 16 anos. Era pra ter feito ali 18, 20. Agora, meu irmão, tô com 44. Eu sou 79, então é certinho também. Eu sei, igual a você. Por causa do... Sei certinho tudo. Agora eu tô... 2024 eu tenho 44. Ah, isso, 20 anos a mais. Já passou do tempo já de tatuagem, sabe qual é? Mas teria que ser um cara sinistro. Vamos fazer um hub aqui de podcast. De ideias né? de podcast. A gente abre aqui, faz um estúdio ali do tatuador, finge que Espaço tem um tem ali. container ali. Aqui tem espaço. Finge que tem um container e faz metade de um container ali, finge que tá descarregando. Mas aí não teria a originalidade de descarregar uma... O da tatuagem daria certo. A gente tem espaço. O container, pra você... Quem vai estar botando as caixas dentro do container pra gente estar descarregando? Porque é descarregando e falando. Meu irmão. Tem que ter um palumpa ali. Ciclo finito. volta. Descarregou, botou o container infinito. Tem que conseguir, então, um tatuador, 2 palumpa e depois os caras que... Os caras pra topar descarregar o container infinito. Né? Sem pagar. Sim. É isso aí. Por isso que eu tô falando. Não pode ser humano, tem que ser um palumpa. Tipo assim, né? Que você não paga, só paga com doce, com pirulito. Chocolate. E os caras ficam recarregando e o camarada descarrega. Bora fazer. Imagina um canal só de podcast de maluco. Eu acho que essa sala aqui dá o tamanho de um container de 40. Aqueles grandes. Não assim, não largura. Entendi. Comprimento eu acho que é 40 pés. Maneiro. Ué, quem sabe, né? Olha, encher de caixa aí descarregando. Deixa aí comentário se quer ver o podcast do Container carregando ou do... O tatuador é mais... tatuador. Vê aí, vamos ver realizável. o que ganha. Depois a gente joga lá no Instagram e bota uma pesquisa. Ver se a galera prefere tatuador ou Ou manda ideia pra galera fazer. Já, só esperar que daqui a pouco vai... Tá aí, tá no ar. Quando vocês menos esperarem, a gente tá com a cara toda tatuada. Só pra fazer podcast. Só pra fazer podcast. Ô, galera, obrigado, meu irmão, por vir, de verdade. Nóis, um prazer receber você aqui. Vamos ver se algum dia tu troca ideia com teu pai lá. Ele vem. Vem. Tem que censurar ele um pouco, Tem mas... que trazer. Tem que censurar nada, deixa o coroa. Senta ele aí, de repente bota teu irmão aqui. E aí a gente fica trocando uma ideia aqui, mais um papo da hora, né? Como é ser
torcedor do próprio filho, quando o filho vai... Cara, isso é maluquice. Eu vou ver se depois eu consigo uma imagem, se tiver a imagem daquilo pra mim, uma foto daquilo, um videozinho pra fazer uns cortes, botar aqui. Da galera botar... lá do... Pô, cara, aquilo foi sensacional demais. Eu tenho um vídeo massa da galera. De repente era tipo uma torcida de futebol. Torcida organizada mesmo. Falei, cara, quem que vai lutar aqui? O que tá acontecendo? Mas qual era a impressão? A impressão era que era alguém famoso que tava lá? É. Eu não parei pra pensar desse lado aí, não. Eu falei, pô, brother, aconteceu alguma... Aconteceu Mica Galvão aí, André Galvão, alguém chegou aí. Tem alguém dando um seminário aqui na área e aproveitou e falou, eu vou lutar esse bagulho hoje. Imagina tá aí, todo destruir mundo todo aí, mundo. E aí isso ia ser massa. Tá todo mundo aí pra torcer pro cara. Mano, sensacional, todo mundo com a camisa amarela. Sensacional, muito bom. Foi massa. Manda um abraço pra todo mundo, tá? Fala pra eles que eles foram sensação do Eu digo evento. pra eles que esse último campeonato que eu fiz, que fez segundo, eu só fiquei segundo porque não tinha ninguém Porque lá. eles não estavam lá. Deixa todo mundo culpado. Tá vendo aí? Todo mundo sensação de culpa, Na próxima vez triste. tem que ir. Isso Gritar aí. por mim aí. Putz, esse é um nicho, como você disse no começo. Um nicho. Os caras aluguel de torcida. Sugeriram isso. 500 conto, aluguel de torcida. Rentável. Aqui, ó. Tem a camisa de todos os países. Só troca camisa, troca a bandeira e vai lá. A Argentina tem aqui, não tem na Argentina? tem Então, Argentina. fechou. Pô, bota a bandeirinha de camiseta e vai torcer pra galera, pô. Vai dar bom, dá Muito bom. bom, muito bom. Galera, esse foi mais um BJJ Alto. Bruno Lima, Cabra da Peste. Cabra da Peste. Tamo Paraíba. junto, meu irmão. Mas parabéns. Eu quero ver você aqui antes de chegar na faixa preta e depois, quando pegar a preta, voltar de novo. Tem mais uns anos aí. Né? Vamos. Tem bastante Bora. tempo pra ter história, né? Pra ter verdade. história pra O podcast contar. vai estar bem maior daqui pra lá. Ah, Deus te ouça, se Deus quiser. Vai ter Boa. mais episódios. Vai estar mal, não sei. Vai ter mais episódios. Ah, consequentemente cresce, né? Isso. Não esquece de deixar o like, compartilhar. Dá uma moral aí, Bruno. Fala aí o que eles têm que fazer. Tem Ativar que o deixar sininho. like, se inscrever no canal, compartilhar e ativar o sininho. Todas as notificações. Todas as notificações, tá? Deixa o teu comentário aí embaixo também. Se quiser trocar ideia com o Bruno, já escutou que ele falou que vai dar moral, que vai trocar ideia, que vai dar dica, né? Quiser vir pra Austrália, de repente dá até pra hospedar lá, ó, 2, 3 dias. Não fala 2 meses, não. 2, 3 dias. Um dia. Um dia, troca ideia, toma um café. Valeu, galera. Um abraço, tudo de bom pra vocês aí. Osso. Valeu.